Pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Maria Cristina Cruz e eu vou estar aqui com vocês nos próximos 30 minutos para apresentar uma grande oportunidade de negócio, mas inicialmente eu gostaria de me apresentar. Eu cheguei nessa empresa como uma empresária insatisfeita, eu fui dona dos maiores restaurantes de comida aquilo aqui em Aracaju e eu buscava uma nova oportunidade porque eu sou mãe de 4 filhos, esposa e, enfim, eu não estava satisfeita com a minha situação de qualidade de vida, de estilo de vida, e eu conheci meu negócio através de um primo. E ele começou a usar os produtos e ficou muito empolgado. E ele foi até uma apresentação igual essa que a gente está fazendo por aqui, não por internet, ele foi por uma apresentação pessoal. E lá ele ficou bastante encantado com tudo que viu e veio me convidar para também ir assistir essa oportunidade. E é lógico, eu conheci pessoas extremamente importantes, pessoas que naquela época eram pessoas que simplesmente sonhavam em mudar o seu futuro financeiro, ter mais estilo de vida, qualidade de vida. E eu entendi que a missão da empresa era literalmente influenciar pessoas, né? Mudar a vida de pessoas, transformar vidas de pessoas. E eu me apaixonei por tudo isso. Essas pessoas naquela época, todos eles eram pessoas que também estavam no começo, pessoas que já tinham alguns anos de trabalho, mas pessoas que tinham o mesmo sonho. E nós, graças a Deus, com o sonho de chegar ao nível mais alto dessa empresa, trabalhando seriamente, também conseguimos chegar ao nível de presidente. Bem, eu trabalho com espaço Vida Saudável e alguns de vocês já conhecem. É, na verdade, uma das ferramentas, né, um dos modelos de negócio, uma das maneiras de você levar produto ao mercado. Na verdade, o espaço da Herbalife é um local onde você não só encontra clientes, mas clientes satisfeitos, onde você pode acompanhar seu cliente, onde você pode transformar o seu cliente desde a pessoa que está ali conhecendo, né, pela primeira vez o produto, que está tendo seus primeiros contatos, que está tendo seus primeiros resultados, que começa a levar outras pessoas e acaba sendo essa grande comunidade em prol de pessoas que querem transformar vidas. E eu comecei então a construir uma equipe. Eu entendi que esse negócio não era de só levar produto ao mercado, mas construir uma grande organização. E foi isso então que eu fiz. Eu comecei a trabalhar para ter a minha própria organização, comecei a trabalhar então a partir de casa e depois dentro do espaço e levando também essa oportunidade em outros lugares, ensinando as pessoas como desenvolver um negócio sério, tranquilo, de baixo investimento, de alta lucratividade, mas de principalmente construir um futuro próspero e financeiro para toda a família. Essa aqui é a duplicação, são algumas das pessoas que a gente trouxe para o negócio, para o espaço. Então, a gente tem negócios em outros estados também, e o que eu mais gostei disso aí foi uma coisa chamada royalties, que são ganhos vitalícios hereditários, e vocês vão entender daqui a pouquinho, quando eu começar a explicar um pouquinho mais sobre o negócio. Então, cada um desses espaços vem através de uma pessoa que, direto ou indiretamente, eu atraí para um negócio, eu ajudei ela a desenvolver, e ajudei ela, assim, a transformar não só a vida dela, como a vida de outras pessoas ao redor dela, e todas as vezes que um desses espaços, para você entender o que é royalties, todas as vezes que um desses espaços serve uma bebida proteica, uma alimentação proteica, um shake no mercado, um produto ali é vendido, a Herbalife me paga uma comissão, ela me paga royalties, reconhecendo o trabalho que a gente teve de não só trazer essas pessoas, mas de cuidar essas pessoas. E royalties, como vocês bem sabem, é vitalício, hereditário, é para mim, depois para meus filhos, para meus netos, e eu fiquei muito feliz, porque dentro do restaurante eu ficava imaginando qual dos meus filhos poderiam assumir o meu trabalho dentro do restaurante, o patrimônio que eu construí. E eu mesma acabava que não queria que nenhum deles tivesse aquele estilo de vida ou qualidade de vida, porque restaurante é bom, dá dinheiro, mas dá muito mais trabalho, custa vidas, né? Eu digo que tempo é vida. E eu chegava lá às 4, eu não tinha hora para sair, e eu também não ia querer que meus filhos fizessem a mesma coisa que eu estava fazendo. Bom, e duplicando esse negócio seriamente, fazendo esse negócio com muita responsabilidade, o que aconteceu? 12 anos se passaram e 12 anos depois eu cheguei a tão almejada membro da equipe de presidentes. Então a empresa convidou para a gente ir até os Estados Unidos para colocar uma plaquinha lá de boas-vindas e mostrando o trabalho que a gente estava fazendo para o mundo inteiro. E são coisas assim que não tem, né? Eu falo assim, não tem, o Mastercard não paga, né? Quando você começa a influenciar vidas, quando você começa a mudar o seu estilo de vida, quando você começa a dar uma proteção maior para sua família, isso não tem dinheiro que pague. E isso eu encontrei. E aí
É claro que, como reconhecimento, a empresa leva para a gente conhecer vários países, leva para a gente receber treinamentos em vários lugares do mundo e férias. Alguém gosta de férias aí? A empresa adora das férias. Essa daí foi na França, onde eu fui receber o meu PIN de presidente, né? Aí a gente está no Champs-Élysées, e aí a gente está em alguns outros lugares. Aqui a gente está. Aqui são alguns dos países, tá? Tudo mais aqui é história. Eu gostaria mesmo que você estivesse com caneta e papel na mão para se preparar para o treinamento que a gente vai dar daqui a pouco. E preste atenção em tudo que eu estou falando. Eu gostaria, assim, que se tiver barulho perto, alguma coisa, se desligue um pouquinho, se dê a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o negócio, um pouco mais sobre os produtos, um pouco mais sobre a expectativa e entender que qualquer pessoa pode fazer esse negócio, independente do valor. Você pode começar num valor muito baixo, você escolhe como você quer começar. Eu vou estar explicando também daqui a pouco. Então, aqui tá alguns lugares que a gente foi. Então, aqui está Aruba, tá Los Angeles, aqui mais em cima foi em. Eita, eu já esqueci. São vários e vários lugares. Argentina, aqui, enfim, essa empresa ela dá a oportunidade de a gente conhecer até o que a gente não imagina. Então, aqui a gente está na Catarata do Niágara, imagine você aqui, e eu só vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu estou aqui, eu e minha filha. Esse aqui é um dos maiores oceanos do mundo. Você está lá dentro e vê os tubarões passar e tudo mais. E é uma sensação incrível, né? Mas eu estou nesse barquinho aqui. Gente, se eu tivesse visto essa foto antes, literalmente eu não teria feito isso, tá? Olha, isso aqui é isso aqui. E é uma experiência ímpar e são sonhos, né? Eu gosto de mostrar esse tipo de coisa porque tem coisas que a gente não sonha, que a gente não imagina, mas a Herbalife faz com a gente e faz a gente sonhar, né? Eu falo que a Herbalife faz a gente conhecer lugares incríveis e proporcionar coisas maravilhosas. Então aqui está Nova Zelândia também, levada por Herbalife. Aqui, cruzeiro, só mostrando algumas das férias, né? Cruzeiro a gente não fica em qualquer lugar no cruzeiro, a gente fica em lugares principais de cruzeiro. E reconhecimento, a gente tem reconhecimento por tudo que a gente faz, aqui um reconhecimento de 1 milhão de pontos de volume, 1 milhão de vendas, US$ 1 milhão em vendas, a partir só de você, não é da sua equipe, é um trabalho feito por você. E nós eu tenho uma imensa gratidão pelo sistema, pelos líderes, pelas pessoas que estão aqui preparadas para nos ensinar. Herbalife é muito diferente de tudo que você vê ali fora. Lá fora, era eu e o concorrente, eu e o mercado, eu e todos os impostos. Aqui é alguém que está fazendo um negócio, está dando certo, pega na sua mão e fala: Você quer vir comigo? Então, está pronto, eu estou pronto para ensinar. E nós temos grandes líderes aqui, né? Esses são alguns líderes do Estado. Nós temos uma outra líder muito forte aqui, Suzana Rosendo, que ele não está aqui nessa foto, mas é dessa equipe. Aqui o Daniel Henrique, um amigo que eu consegui, que eu encontrei na Herbalife, um amigo irmão. Essa turma aqui é uma turma dele, uma turma que não está brincando, está fazendo um trabalho seríssimo e você vai conhecer um pouco mais, né? A pessoa que vai fazer o treinamento, essa mulher maravilhosa, Micaele Alves, está fazendo um trabalho no interior do estado, está fazendo um trabalho a partir do interior do estado, que está mexendo com o estado inteiro, que está levando seu resultado para o Brasil inteiro, que está sendo reconhecida a nível nacional por tudo que ela tem fazendo. E eu já quero começar a agradecer por ela ter disponibilizado um tempo para vir aqui mostrar, falar para vocês, né, nos ensinar como é que ela está fazendo esse trabalho incrível. Eu sou fã de carteirinha, eu já tive 3 vezes lá no espaço dela para ver o trabalho dela de perto, gente, e todas as vezes que eu vou, eu me sento com ela meia hora e já aprendi, né? Independente do nível que eu estou, a gente precisa aprender que todos os dias a gente tem que conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, e é isso que nos faz grande, né? Valorizar desde pequena ao grande. E ela é uma pessoa maravilhosa e vocês vão dar razão daqui a pouco. Eu, claro, morava numa cidade, numa casa mais simples, numa casa de bairro, um lugar bem mais simples, e hoje eu moro em uma se não a melhor moradia de Aracaju. E eu falo isso para dizer o que a gente consegue construir quando a gente para produzir ao invés de só trabalhar. A gente trabalha, trabalha, trabalha,
e muitas vezes não sai do lugar, né? E o brasileiro, ele tem muito isso, o brasileiro é trabalhador, mas muitas vezes ele não cresce, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar, ela não cresce se ela não focar na produção. Eu preciso produzir e eu preciso mudar a minha vida. Esse hoje é o meu apartamento enorme, essa é a minha família maravilhosa que eu amo demais. Esse é Aracaju, a minha cidade, e eu quero já convidar todo mundo que está aí, quando vocês ouvirem o nome final de semana de liderança, né, vocês corram para estar junto, porque isso pode mudar a minha vida, como um final de semana de liderança mudou todo o rumo da história da minha vida, da minha família. Então, reserve aí essa data na agenda de vocês, de 9 a 11 de janeiro, primeira semana do ano. A gente já vai começar o ano mostrando um caminho para as pessoas que querem, que estão buscando essa oportunidade de crescer, de se envolver e de ser pessoas grandes na vida, né? Então, vamos lá. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa oportunidade que a gente tem aqui de mudar de vida. Então, vamos lá. Não sei se. Pronto, tem um vídeo aqui, mas eu vou começar falando da nossa indústria. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo. Pronto, indústria. E qual é a nossa indústria? Vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, hoje a gente trabalha na indústria do bem-estar. Que indústria é essa, Cristina? É a indústria que mais cresce no mundo. Uma indústria onde as pessoas precisam se nutrir mais saudável, as pessoas buscam soluções para controle de peso, para obesidade, para longevidade, envelhecer com dignidade. Quando a gente fala ter qualidade de vida no envelhecimento, significa envelhecer com dignidade. As pessoas estão mais fit, mais leve, buscando mais ter um melhor preparo de saúde, um melhor preparo físico, né? Ter um estilo de vida mais ativo e saudável. Quando eu vejo assim esse nome, estilo de vida mais ativo e saudável, naquela época não se falava muito disso, e aqui para mim é a resposta. Por que você veio trabalhar aqui? Porque saiu do restaurante, porque eu queria ter um estilo de vida mais ativo e saudável. Aqui você pode começar a trabalhar a partir de uma renda extra. Você também pode fazer a sua independência financeira, ou seja, é uma indústria que ela abre grandes oportunidades para que você possa desenvolver uma vida mais tranquila. E por que isso? Porque nós temos uma tendência muito grande de crescimento do mercado. Hoje, infelizmente, atualmente, nós enfrentamos três grandes desafios. O primeiro é o estresse, né, que é constante, a falta de tempo, é, a locomoção de um lugar para outro, a correria. Então, falta tempo para tudo e falta tempo para a família. E a gente não está bem quando a gente está um pouco longe da família. O sedentarismo é um outro problema sério de saúde pública. Você sabia que 47% dos brasileiros estão sedentários, estão né, estão na época do controle, né, controle para tudo, telefone celular para tudo, e acaba criando esse sedentarismo que acaba, infelizmente, deixando as pessoas doentes, e a má nutrição que a gente recebe, né, a má alimentação, não é a má nutrição, a má alimentação. São consequências de hábitos, né, da vida moderna. Então, a gente corre muito, e por correr muito, a gente come aquilo que tem mais facilidade, que está mais perto, que está mais fácil, e ainda come sem o ato normal da mastigação, o que acontece sobrepeso e obesidade. E vamos entender um pouquinho como é que isso acontece. A gente recebe muitos excessos de gorduras, frituras, pão, massas, ou seja, alimentação que são pobres em nutrientes, né? E toxina, pesticida, tudo está ali na nossa alimentação. Infelizmente, a qualidade nutricional, ela caiu muito, né? E a gente acaba consumindo esse tipo de coisa por falta de tempo mesmo, por tudo aquilo que eu falei anteriormente. E o que é que falta para que a gente tenha saúde? Uma alimentação rica, balanceada, né, atividade física, mas falta vitamina, proteína, minerais, e a gente com alimentação com alto valor proteico e baixo valor calórico. E falta muito nisso. E também é muito difícil a gente sentar na mesa e começar a coletar quais são desses alimentos que realmente
é importante para minha nutrição, né? Para minha alimentação. Será que o alface que eu estou comendo aqui está rico em agrotóxico ou é um alface mais leve, é uma coisa realmente natural? Será que os tomates eles estão saudáveis ou também são tomates que levaram agrotóxico? Enfim, essa é a nossa realidade e a gente então começa a ter esses danos diretamente ligados à saúde. Vamos entender então um pouquinho do que leva esses fatores múltiplos para a obesidade. Em 2024, 1 bilhão de pessoas no mundo estão acima do peso. Imagine, 1 bilhão de pessoas no mundo acima do peso. E em cada uma pessoa a cada 10 pessoas no mundo, né, a cada 10 pessoas, 7 pessoas está com sobrepeso. E até hoje, na verdade, 7 estão com obesidade. Né? De cada 10 pessoas que estão acima do peso, 7 já têm obesidade. Mas em 2035 já serão 4 pessoas a cada 10. Ou seja, no Brasil, mais de 54% da população está com sobrepeso. Mais da metade da população hoje tem obesidade. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é um mercado no Brasil potente, né? Uma alimentação fora de casa. E o que causa tudo isso aí, né? 25% dos gastos dos brasileiros estão gastando com alimentação fora de casa. 25%, né? A cada 100 brasileiros, 25 comem fora de casa. 10% de crescimento previsto no faturamento em 2023, hoje 25, e nós temos uma receita aí anual de 540 bilhões, né, de pessoas comendo fora de casa. Vamos ver o que acontece aqui, isso no mundo. No Brasil, 110 milhões de brasileiros, a cada 110 milhões de brasileiros, nós temos aí, desse número, né? Nós temos 210 milhões de brasileiros, 204 milhões estão com sobrepeso e 63 milhões querem perder peso. Ou seja, nem todo mundo que você acha que está com excesso de peso acha que precisa perder peso. Mas 63 milhões de brasileiros querendo perder peso é muita gente, é um mercado bastante grande. E um outro lado do mercado. O que as pessoas buscam? Que a gente também oferece. Né? Então, a gente tem um mercado que supre essa necessidade nutricional e a gente tem um mercado que oferece para as pessoas uma renda extra ou ter negócio, né, de baixo investimento e com apoio, consiste em uma independência financeira, ter negócio em outros países e em dólar. Ou seja, você tem tudo isso em uma única oportunidade. Além disso, você tem mais vantagem. Você trabalha a partir de casa. Eu comecei a trabalhar a partir de casa. Eu fiz o meu horário próprio, eu passava o dia inteiro dentro do restaurante e eu fazia isso à noite. E eu busquei um propósito. Né? Eu queria melhorar o meu peso, eu pesava quase 93 quilos, usei o produto, perdi 24 quilos e queria levar isso para outras pessoas. E eu gostaria de ter um outro negócio próprio. E as pessoas aqui do Brasil, elas estão abertas para ter esse negócio próprio, elas estão buscando a oportunidade de ser dona do seu próprio negócio, ter o horário de ficar na sua casa, ter tempo para a família. E a Herbalife ensina e mostra tudo isso. E olha, veja, nós temos o que nós levamos, né, para o mercado. Nós levamos uma empresa sólida, nós temos uma equipe médica científica, são 36 médicos PhDs, mais de 300 cientistas ao redor do mundo levando a Herbalife, e a nossa filosofia nada mais é do que levar para o mercado um estilo de vida saudável, com produtos ricos em vitaminas, proteínas importantes, ômegas, e enfim, tudo que carboidrato saudável, fibra, tudo que nós precisamos de valor nutricional. E a gente pode receber tudo isso aí em uma única refeição. Então,
o que que é o nosso carro-chefe? É o shake. Ela é uma refeição completa, balanceada, com alto valor proteico, baixo valor calórico, né? Ela tem só 24 gramas de carboidratos. E, gente, tem uma delícia perfeita, maravilhosa. Além disso que você pode estar levando para o mercado, você imagina, depois eu acho isso tão delicioso, e com isso você pode controlar seu peso. Nós temos bebidas. E aí, pasme, o Brasil, nos últimos meses, ele cresceu 110% com nossas bebidas funcionais. O Hype Drink, o Desincha, o Protein, e vocês vão conhecer algumas coisas que aonde que como você pode se posicionar daqui a pouquinho, daqui a mais um pouquinho, né, mais 10 minutinhos, como você pode se posicionar no mercado, levando bebidas a partir da sua casa, sem ter um ponto comercial, da cozinha da sua casa. Você pode criar uma cartela de clientes e construir o seu próprio negócio, né? Construir um negócio gigantesco, inclusive a facilidade de multiplicação desse negócio, tá certo? Então, o que nós ensinamos? O nosso passo a passo. Aqui a gente tem alguns tipos de espaço, nós podemos trabalhar não só com espaço de vida saudável, mas podemos trabalhar a partir de casa, podemos trabalhar por delivery, podemos trabalhar por internet, com desafios, enfim, existe uma gama de maneiras que você pode desenvolver e você vai conhecer, né, como é que você pode ganhar R$ 6.400 vendendo apenas o nosso querido Hype Drink, uma bebida perfeita, maravilhosa. Ele é um complexo, né, um blend de todos as principais bebidas da empresa. Gente, e pasme, ele dá energia, ele dá uma disposição, ele tem uma quantidade tão grande de vitaminas, e de tudo que a gente precisa, vitamina B1, B2, B12, tudo que você imaginar, esse copinho leva. E a gente vai mostrar o que é o Espaço Vida Saudável. Eu vou falar de um por um, tá? Então, Espaço Vida Saudável, o que é? Esse aqui é um Espaço Vida Saudável, onde eu mesma trabalho, esse aqui é o meu espaço, mas é um local que você prepara, você cria uma socialização, eu falei no início, é um local onde você, eu falo que é um grande encontro de pessoas, é uma comunidade do bem-estar. A partir daí você pode desenvolver tudo o seu negócio. É a Herbalife, se você quiser desenvolver a partir do trabalho, do espaço. E qual é o benefício de ter um espaço? Primeiro, ele tem um baixo investimento. Dentro do espaço, você tem um estágio prático. Então, você quer um cliente seu quer colocar um espaço e a partir da sua unidade você pode ensinar como ele vai abrir o espaço, atender o cliente, fidelizar o cliente, acompanhar o resultado do cliente, passar para o cliente aquilo que ele realmente precisa e como fazer com que ele traga novos clientes. Então, a gente chama isso de espaço escola, né? O espaço saudável, na verdade, é uma unidade onde você faz um estágio antes de você começar. Não há cobrança de royalties, nem direito de imagem, não existe isso na empresa. Não existe taxa mensal, né? Eu preciso pagar X para manter esse negócio, não existe isso. Não há limite de localização. Eu tenho espaço aqui, eu tenho pessoas que eu coloquei Maceió, Bahia, Campinas, Rondônia, Paraíba. Então, eu posso desenvolver esse negócio aonde eu quiser, né? Não existe essa coisa de limite de localização. Não há uma padronização obrigatória, não existe, você tem que fazer do espaço a sua cara. Há uma flexibilidade muito grande do horário, você escolhe o horário que você quer desenvolver e é um modelo de fácil duplicação. Uma vez eu ouvi uma frase, eu gravei, né? Que fala assim: quanto mais. Porque o espaço é uma coisa muito simples de fazer e de você estar à frente dele. E muito gostosa de fazer também. E aí eu ouvi uma frase falando assim: quanto mais eu duplico, quanto mais eu simplifico, mais eu duplico. Quanto mais eu duplico, mais rico eu fico. Por quê? Porque duplicar o que já está sendo, o que já deu certo, o que já é um sucesso, é uma coisa bastante, né, tranquila. E aí eu vou mostrar para vocês um espaço residencial. Esse espaço da nossa amiga Irã,
E esse espaço nem se fala, esse é um espaço feito na garagem da casa dela. Imagina, isso aí é a garagem da casa dela. Ela aproveitou e começou a atender as pessoas ali, e hoje ela atende mais de 60 pessoas todos os dias, 60 a 70 pessoas diariamente. Então, de novo, custo operacional baixíssimo, ela está na garagem da casa dela, ela não tem um aluguel adicional, ela não tem trabalho com deslocamento. É uma tendência para as pessoas fazer isso, não só na capital, como no interior, como em qualquer lugar, qualquer residência você pode fazer isso aí. E, de novo, o horário, quem fala é você, o horário que você vai atender. Esse é um espaço comercial. O que é espaço comercial? É um ponto que eu alugo, como se fosse uma loja, né? Mas na verdade é também um espaço, e você monta, né? Igual aquele meu lá. Então, esse é um espaço comercial, é um espaço no térreo, é um espaço onde as pessoas passam assim, na porta e já está vendo esse espaço, e, de novo, né, é um local onde é você que vai fazer do seu jeito. Então, e esse aqui, outro espaço térreo, né, espaço da Julice, e, de novo, um espaço que até 30, 40 pessoas todos os dias, 50 pessoas, né, o Julice e você pode fazer, sabe o que eu mais acho gostoso? É um trabalho que você pode fazer a partir de casa e com o seu esposo, com o seu marido, com a sua família, né? E, enfim, você pode desenvolver parcerias também, parcerias com academia, parcerias com salão, com clínicas de estética. Então, grandes parcerias você pode fazer a partir das suas bebidas, a partir de um localzinho que você encontra lá. Isso aí a gente está vendo aqui um cantinho numa academia, ver que ele tinha lá né, uma cantinazinha lá fechada, e hoje é um espaço de vida saudável. Olha que coisa legal. E aí eu vou mostrar para vocês os nossos, um grande diferencial do mercado, né? É, então tá, vamos falar um pouquinho sobre a Cacau Show. A Cacau Show, ela tem hoje em média de 3 mil um pouco mais de 3.700 unidades, mas para você abrir, né, tem um faturamento médio dele de R$ 80.000. Qual a vantagem de você, o investimento inicial, ele tem que ser, para você ter, né, esse faturamento, você tem que ter um investimento aí a partir de R$ 65.000, né, até 216, depende do tamanho da loja que você quer abrir, do espaço onde você vai abrir. O retorno do seu investimento, né, tá entre 7 até 24 meses, né? E você paga 50% de tudo que você faturar lá dentro, 50% é royalties. Você tem que devolver isso para a empresa, né? Para a Cacau Show. A gente vai ver agora o Boticário, que não é muito diferente. A gente vai ver aí um royalties de 38% para você pagar, um lucro estimado aí de 8 a 10% é o lucro que você tem. Aí o lucro da Cacau Show é só de 15%, tá, pessoal? O lucro, e eu estou falando o nome porque isso é uma coisa que qualquer pessoa pode pesquisar e ver, não é antiético falar sobre isso, né? A gente está comparando mercado, investimento, lucratividade e retorno do capital investido. É isso que a gente está fazendo aqui. A Herbalife, ela está aqui com mais de 4 mil unidades, é o que ela tem hoje, né? Nós temos aí um faturamento o investimento para você ter um espaço de vida saudável em torno de R$ 10.000. Para você ter o faturamento de R$ 10.000, o seu investimento ele vai ser de 5 a R$ 30.000, vai depender de como você quer o seu espaço. Os royalties você não paga, você recebe 5% de tudo que você colocar no mercado, né? Você tem um royalties aí de 5%. Sua lucratividade ele vai de 15 a 35%, né? Isso aí é um lucro líquido que você tem. E o retorno do capital investido ele está entre 6 a 12 meses, né? Então, a gente tem aí uma, uma coisa maravilhosa, porque a gente não tem essas barreiras todas que a gente tem para abrir outras empresas. E aí, outros negócios. E nós temos hoje em mais de 95 países, nós estamos todos ao redor do mundo, temos hoje Ronaldinho como, né, esse campeão, como nosso garoto propaganda, e a gente tem uma grande oportunidade para desenvolver esse negócio. Em resumo, aqui no Brasil, 75% das famílias brasileiras vivem com apenas R$ 3.500 por mês. Então, se você já está
acima disso você já está no topo da carreira, né? E a gente vai mostrar aqui o que é o grande diferencial, uma coisa que para mim é surreal. Quando você tem um espaço de vida saudável e você atende 25 clientes ou mais, né? Se eu atendo 25 pessoas por dia, eu tenho um faturamento aí de 15 mil, que me dá um retorno do capital investido em torno de, o que me dá de lucro líquido, R$ 7.500. Se eu atendo 50 clientes e eu tenho 50% de desconto, de lucratividade, então eu tenho 15 mil. E se eu tenho mais de 75%, se eu atendo mais de 75 clientes, o meu lucro líquido, né, vai ser aí de R$ 22.000 e assim sucessivamente, tá? Se eu atendo 100, acima de 30. E a empresa me paga royalties. Como que a empresa me paga royalties? Eu entro na empresa, tá aqui, eu faço um trabalho de atender 25 clientes por dia, pelo menos 25 clientes por dia, e eu ensino as 5 pessoas a trazer mais 5 clientes. E a empresa me paga 5 mil se eu ensinar ela a fazer o que eu faço e ganhar a mesma coisa que eu, né? E acaba ganhando a mesma coisa que eu estou ganhando. Então tá aqui. Se eu tenho 5 EVS fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, a empresa me paga aí de royalties R$ 5.000. Se eu tenho 25 EVS, né? Então eu tenho 25, eu tenho 5 que eu vou ensinar mais 5. Então eu vou ficar com 25, né? 5 vezes 5, 25 espaços. Aí a empresa está me pagando 100, ou está me pagando 25 mil. E se eu duplico aí até meu terceiro nível, 125 EVS, né, até minha terceira linha, ou seja, dos meus 25, esse net traseiro mais 5, eu passo para uma lucratividade aí mais de 55. E aqui estão alguns dos espaços em todos os lugares. A gente é alegre, feliz, todo mundo ganhando os seus ganhos a partir de casa. E como é que eu faço? Eu quero entrar na empresa, como é que eu faço? A primeira coisa que você precisa fazer é adquirir um kit Resiste, que vai lhe dar direito a comprar com desconto, comprar um produto com desconto e a desenvolver esse negócio em qualquer lugar onde você esteja, certo? Dentro do kit, você pode desenvolver esse negócio não só aqui, como internacionalmente. No kit você vai receber alguns sachês do shake para que você possa sentir o sabor e como ele é forte, o quanto ele faz bem, o quanto ele é delicioso. E é incrível que a partir dessa caixinha, que custa apenas R$ 96, pode transformar vidas, né? Você pode transformar não só a sua vida, mas a vida de outra pessoa. Então, o Mike Rios é o nosso presidente fundador, e ele dizia assim: somos todos parte de um objetivo, do objetivo e de um plano para fazer deste lugar melhor para se viver para todos, né? Para todo mundo viver. Essa pessoa é incrível, então eu sou muito grata a ele e grata a Deus por ter entrado aqui. E agora eu gostaria que vocês pegassem caneta e papel na mão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a pessoa que convidou você para estar nessa reunião, ela vai poder lhe tirar essas dúvidas. Mas agora, caneta, papel, eu quero ficar aqui olhando tudo, porque vocês vão receber essa pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, está fazendo um trabalho incrível, né? Vai ensinar como você começar um negócio pequeno e se tornar grande com vocês, Micaele Alves. Boa noite a todos. Estava aqui anotando, Melry, e cheguei à conclusão que todos nós, distribuidores da Herbalife, temos que ler e estudar o nosso plano, o nosso negócio e a nossa empresa todos os dias. Quanto aprendizado e quanto vocabulário, quanto assunto, como que melhora a nossa comunicação, inclusive diante dos nossos clientes. Você tem noção, você falando e eu querendo que demorasse mais para eu anotar, enfim, muito bom, maravilha. Muito obrigada pelo convite e é sempre uma Obrigada a honra, você. né? Não tem como negar, apesar de a gente estar com o tempo tão apertado, e isso é tão bom, porque não é falta de vontade, né? É de fato a visão, quando vai ficando clara, o nosso tempo vai se tornando tão escasso e a gente entende o quanto que vocês, né, já depositaram de tempo nas nossas vidas, o quanto de valoroso é estar em uma empresa, como você falou aí no início, que se você decidir aprender algo novo, se você decidir empreender, você já tem alguém com experiência para compartilhar o que tem de mais precioso, que é o tempo aplicado em algo que já funciona e que dá certo. Não é apenas uma teoria, mas é experiência, né, e resultado. E é isso. Então vamos lá, vamos anotar.
Eu não sou a pessoa a melhor, vocês não vão conseguir fazer print de nada, vão ter que ficar me olhando todo o tempo. Eu vou ser breve para vocês não enjoarem, mas não tem nenhum material aqui escrito, não tem. Tem um script, porque eu estou aqui com um caderno que eu iria fazer agora à noite, um grupo de foco com um time que a gente tenha espalhado às terças-feiras. A segunda-feira a gente tem um treinamento presencial. Na terça-feira, a cada 15 dias, a gente tem presencial e também tem online. Na quarta-feira, a gente tem o nosso presencial. Na quinta-feira, a gente também tem um outro. Na sexta-feira, a gente também tem. No sábado e no domingo, tem sido assim. E confesso para vocês, eu já vou iniciar falando, não sou a melhor pessoa de técnica, não sou a melhor pessoa de estratégia, certo? Eu não sou a melhor em várias coisas, mas eu entendi que a gente não precisa ser o melhor, desde que a gente decida fazer o nosso melhor. Né? Deus ele vai capacitando a gente, e cada um aqui nessa sala tem um dom, tem um talento, é chamado para algo. Tem pessoas que são levantadas nitidamente aqui para ensinar, tem esse dom de ensinar, de criar, de planejar, de tabular, de estratégia. E que maravilha, o quanto que contribui, quanto que pode, né, que podemos aprender. Tem outros que não vai ser no planejamento, mas vai ser na execução, vai ser no relacionamento, vai ser, enfim. Então, eu não sou a pessoa que tem um slide bonito aqui para vocês fazerem print, mas eu garanto que se vocês me derem um pouquinho da atenção, vocês vão poder pegar uma caneta e anotar. E segundo a ciência diz que quando a gente anota, quando a gente escreve, não coloca, não faz um print apenas ou apenas coloca no celular, mas quando você pega uma caneta e faz esse movimento, dizem que ajuda a fixar melhor esse conhecimento. Então, vamos lá, vamos testar para ver se funciona e se amanhã alguém coloca alguma coisa em prática, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que me chamou muita atenção e por isso que dezembro tem sido tão intenso para a gente é que eu acordei no 1º de dezembro com uma certeza que quem perde dezembro não perde só dezembro. Então, eu estou há 15 anos no negócio, né, me apresentou muito bem, eu não cheguei pronta, e assim como muitas pessoas que estão aqui, alguns que já têm mais tempo, outros que talvez estejam assistindo pela primeira vez, outros que ainda vão ver, porque provavelmente fique gravado, mas todos nós chegamos de alguma maneira. Então, assim como muitas pessoas no nosso Brasil, dezembro é o momento que as pessoas desaceleram, se distraem, tem confraternização, tem as melhores desculpas, tem que ficar com os filhos que estão de férias e tudo mais, né? Mas eu acordei esse mês com uma convicção, que quem perde dezembro não perde só dezembro, perde 3 meses, perde dezembro, perde janeiro e perde fevereiro. E aí eu lembrei que eu não estou podendo perder nada. Então assim, eu não posso entrar nesse time porque se eu não posso perder um mês, imagine 3. Então, se tem alguém aqui que também não está podendo perder muita coisa, ou que mesmo que possa perder, optou em não perder, quer ganhar, então esse é o mês que a gente deve, e a gente tem tempo, e a gente tem possibilidade, a gente tem produto, a gente tem oportunidade, né, para fazer o que não foi feito em 2025 todo. Então, é por isso que todos os dias, todos os minutos tem sido assim mágico. Eu não gosto de trabalhar nesse período da noite. Eu sou diurna. A gente pode combinar, 5 da manhã a gente vai fazer um treinamento, uma live e vai do ruinzinho para acordar, mas eu acordo e prefiro. Mas eu também tenho aprendido nesses 15 anos com esses líderes que estão aqui, né, e com todos os treinamentos e tudo que Deus tem nos ensinado, que adulto não faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Então, se tem um ensinamento que a gente precisa ter dentro desse negócio, que a gente aplica não só na Herbalife, mas na vida, é que a gente não faz o que é confortável apenas, o que gosta, e sim o que é necessário, o que tem que ser feito por uma época. Segundo o nosso presidente que está aqui, Daniel Henriques, é independente de até que. Simples assim. Micaele Alves, ótima Tudo bem, noite. Daniel? Você está aqui, que maravilha. Estou lhe Lógico, vendo, estou lhe estou. ouvindo agora. Muitas das vezes você pode não me ver, mas eu estou te vendo. Bom, mas vamos lá, né? Cortando todo esse assunto para não perder tanto tempo e para ser breve, é uma coisa que eu não consigo muito. Mas hoje eu não vim aqui para falar de um sucesso bonito, nem uma foto no Instagram. Eu vim para compartilhar com vocês sobre um sucesso de verdade, e isso inclui pedras no caminho, inclui os desafios e inclui muitas vezes o machucar, né, do caminho. E a gente já começa, né, fazendo esse tipo de reflexão, porque às vezes a gente chega aqui com uma expectativa errada de que o sucesso ou que esse negócio, por ser uma tendência de mercado, por ser uma grande oportunidade, é algo que vai ser fácil, simples e não vai ter nenhum tipo de desafio, e não é bem assim.
né? Então, primeiro eu queria já fazer essa pergunta para que a gente pudesse refletir quem aqui, né, já começou algo e já desistiu, ou até já pensou, ou está pensando em desistir, simplesmente porque achou que era difícil demais. Alguém aqui? Porque eu, durante muito tempo, eu já desisti de algumas coisas e já pensei dentro desse negócio nos 15 anos em desistir também. Não porque eu não queria, não porque eu não me via, mas porque eu dizia que é demais para mim, eu não consigo, é muito, né, difícil. E eu já posso dizer a vocês que a ideia aqui não é tirar as pedras do caminho, né, mas todas as vezes que a gente se permite estar em uma sala como essa, seja presencial ou online, não é para tirar as pedras, mas eu garanto que se a gente ficar dentro dessas salas, conectada com as pessoas que estão crescendo, todo o tempo a gente vai aprender a pisar nas pedras e seguir, sem parar, mesmo com as pedras. Essa é a ideia. E aí aqui a gente já começa. A gente não tira as pedras do caminho, mas a gente precisa seguir, certo? Mas muitas vezes essas pedras no caminho, antes de eu falar de ferramenta, tá, Melry? Antes de eu falar do que fazer, antes de falar de bebidas funcionais, hoje, Daniel pode me corrigir, ele conhece, eu não me sinto no direito de falar de uma ferramenta específica, eu não me sinto no direito de falar de uma estratégia específica, porque eu entendi dentro do meu processo de desenvolvimento pessoal que o que me parou por um período foi quando eu decidi fazer uma única ferramenta. E eu não é uma crítica à ferramenta, mas é porque a ferramenta que dá muito certo para Mel e Cristina, talvez não seja a ferramenta que vai dar muito certo para Micaele, talvez não seja a ferramenta que vai dar muito certo lá no Rio, talvez não seja a ferramenta que vai se encaixar na realidade de Salvador nesse momento. Então, quando alguém que está tendo um certo resultado, e eu reconheço que as palmas que vêm aqui, não é para Micaele de forma específica, mas é para o resultado que está sendo, né, mostrado, às vezes essa influência ela pode matar sonhos de pessoas nesse momento. Então, antes de falar de bebidas, de como ganhar dinheiro, como começar, como se posicionar, como que você pode começar do zero, eu preciso contextualizar. Eu preciso trazer, de fato, o que fez sentido na minha visão, para que, a partir do momento que eu consiga compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, alguém aqui possa se identificar e dizer assim, pô, Micaela, se aconteceu isso com você, eu acredito que vai dar certo para mim, porque eu também estou passando por essa dificuldade. Então, antes de mais nada, a gente começa com que esse ano mudou muita coisa assim em mim. Há uns 3, 4 anos eu venho em um desenvolvimento meu mesmo, eu e Deus tem tirado vendas dos meus olhos. E nesse ano, de forma muito específica, ficou claro para mim duas coisas. Cresce mais quem domina comunicação e relacionamento. E um não vive sem o outro, porque você pode ser muito bom de comunicação. Você pode ser excelente quando você se comunica, quando você fala, quando você palestra, quando você abre uma live. Você pode ser muito bom. Mas se você for ruim de relacionamento, se você não consegue enxergar que o outro é um pedaço de você que ainda está em construção, se você não consegue ter empatia com a dor do outro e você esquece de onde você saiu, se você não consegue lembrar o quanto que alguém teve de paciência com você, o quanto que você já machucou, se você domina a comunicação, mas não consegue se relacionar com pessoas diferentes, isso atrapalha o processo. Do mesmo jeito que se você é muito bom em relacionamento, você é uma pessoa muito quista, muito querida, tem muitos relacionamentos, muitas conexões, bons networks, frequenta bons lugares, mas quando você vai comunicar, muitas vezes você é sincero demais na hora errada. Muitas vezes você quer julgar antes mesmo de mostrar um elogio e apreciar o que a pessoa tem de bom. Muitas vezes você, na boa vontade, não é na maldade, mas a sua comunicação é ríspida, né? Muitas vezes, enfim, você quer ali acelerar o processo do outro com a sua verdade, com o seu ensino, com o que faz sentido, e você acaba machucando as pessoas porque a sua comunicação, né, ela não está alinhada. E, então, uma coisa, ela não vive sem a outra. Se você não domina dentro desse negócio, qualquer outro que você decida fazer, a comunicação e o relacionamento, entenda a importância deles andarem junto, dificilmente a gente vai conseguir acumular pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa dessa que durante todos esses 15 anos trouxe muitas pessoas boas, e no decorrer do tempo elas se saíam, ou porque eu não conseguia me relacionar,
porque tem dores, porque a gente se frustra, porque a gente cria expectativa, porque as pessoas nos decepcionam, assim como a gente decepciona pessoas, né? Ou porque eu não sabia me comunicar o suficiente, pessoas muito boas, que tinham, inclusive, um vocabulário melhor, uma condição melhor, e às vezes eu, por crença, por medo, por sentimento de inferioridade ou por qualquer outra coisa, não me sentia no direito. Então, tudo isso pode acontecer. E pode acontecer não só comigo, com quem está aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos e com quem está chegando agora também. Então, a gente começa aqui esse treinamento de hoje, né? Nós não podemos, né, achar que o sucesso é uma receita de bolo, né, com técnicas e que eu vou colocar todos aqueles ingredientes e no final vai dar tudo certo, porque não é assim. Até a forma de mexer a massa vai determinar. Então, o tempo que você leva para colocar um ingrediente e depois o outro também vai determinar. Então, é isso, tá? Mas, voltando agora novamente, quem eu sou? Micaélia, alguém está aqui, começou pela primeira vez, chegou aqui pela primeira vez, ela não tem o mesmo recurso e a mesma condição e o mesmo tempo que eu para desenvolver um novo negócio. Como é que eu começo com essa pessoa? Né? O que é que eu faço? Né? Mary disse, Micaela, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, assim, o como que você tem feito com pessoas tão improváveis, muitas vezes, em lugares tão improváveis, e eu vejo que você tem desenvolvido tantas pessoas, e essa é a forma como a gente começa com todas as pessoas, inclusive com nós. Primeiro começa em nós, porque quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não reconhece, não entende o nosso valor, a gente deixa com que qualquer pessoa diga o nosso valor. Até mesmo o dia que você chega um pouco mais triste, a pessoa já diz que você é depressiva e mal-humorada. Até o dia que você chega mais arrumadinho um pouquinho, com uma máscara para disfarçar os problemas que você está, e a pessoa diz que você é metido, que você não fala. Até, sabe? Então, qualquer vento, qualquer pessoa, ela chega e ela diz quem você é, e você aceita porque você não sabe quem você é. Então, tudo começa com quem eu sou. Quando eu reconheço que eu sou, quem eu sou, fica. Eu tenho empatia para aquela pessoa que está chegando agora também entender. Eu ajudar ela a entender quem ela é. E aí, chegando à conclusão, eu sou uma pessoa maravilhosa, preciosa, e que todo mundo que está aqui nessa sala também é. Pessoas incríveis, empreendedoras que estão aqui, abrindo mão de um dia à noite, com o filho, com o cliente, enfim, com tantas atribuições. Então, se você está aqui, significa dizer que você já é diferente, tá? Você é alguém que quer mudar a realidade, que você não está tolerando mais a vida que levou até aqui e que 2026 vai ser totalmente diferente. Mas para um 2026 diferente, a gente precisa começar terminar 2025 do jeito que tem que ser. Então, se eu que sou tão incrível, que estou aqui hoje em um treinamento como esse, cheguei cheia de crença, com tantos defeitos, com os maus hábitos, com várias circunstâncias, com vários problemas, e ainda hoje tenho tantos desafios, por que que a gente acha que os nossos clientes, os nossos distribuidores, as pessoas que vão chegar para compor a nossa rede de distribuição vão chegar todos perfeitos, alecrim dourado? Então, assim, primeira coisa, eu quero mesmo crescer. Esse é um negócio que você pode ganhar dinheiro a partir da sua casa hoje, ainda hoje, antes de dormir. Você já pode ganhar dinheiro, receber um Pix aí na sua conta, trabalhar com o seu celular sem deixar de fazer o que você já faz, com zero investimento, porque hoje você pode fazer isso com zero investimento. E você também pode construir algo gigantesco que lhe dê liberdade de vida para você, para sua casa, para sua família, liberdade territorial, liberdade financeira, liberdade emocional para você escolher, para você decidir o que você quer da sua vida, que a maioria das pessoas vivem a vida que podem, não a vida que elas sonham. Mas tudo isso para que a gente entenda que eu posso crescer e ter uma rede de distribuição e usufruir dos royalties que Mel e Cristina estava explicando e dessa construção de negócio que ela tem em todo o Brasil, eu preciso entender que as pessoas que vão chegar, elas não vão chegar prontas. Fato. Em alguma área da vida, elas estão inacabadas. Em algumas, elas já são bem-sucedidas, em outras, elas vão precisar da nossa paciência, do nosso desenvolvimento, da nossa sabedoria, né, para que a gente possa, junto com elas, nos desenvolver. Que essa é a única maneira. As pessoas é igual ferro. Ferro só afia o ferro com outro ferro. Então, a gente precisa de relacionamento, precisa de uma boa comunicação para a gente conseguir, né, andar o mais tempo possível com as pessoas que vão nos auxiliar nesse processo. Está fazendo sentido até aqui ou eu estou falando coisas totalmente aleatórias?
Dá para continuar, então. Ok. Aí vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas para não me perder, né? E aqui eu já me encontrei, tá? Você não é as suas circunstâncias, né? Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Cheguei aqui hoje. Essa é a minha linguagem com as pessoas que estão em minha volta, né? Nesse último ano, Mary, nesse último ano, não, das férias de abril, né? Em Salvador para agora, só em Salvador nós fizemos não, né, nem sei qual é a palavra, viu? Mas compõe hoje o nosso time de supervisores, são 7 novos supervisores de Salvador, com mais 70 distribuidores, de abril para agora. Eram 68 até semana passada, mas entraram mais alguns, então já passou dos 70 distribuidores. Eu estou falando de forma específica só de um estado, porque eu estou acompanhando dia após dia, né, o que tem acontecido lá. E por que que eu estou falando isso? Porque as circunstâncias, ela pode determinar os nossos passos e as nossas decisões. Por exemplo, quando a gente não tem dinheiro, nem para a passagem, de ir usufruir das férias. Não sei aqui quem ganhou as férias, né, e vai usufruir do Inotel, Porto de Galinhas, mas eu até poucos anos atrás, talvez há 2 férias atrás, eu não fui para uma das férias. E uma das condições, acredite, não sei se é bom vocês ouvirem isso, mas essa é a minha verdade, tá? Eu não fui porque eu tinha que escolher, ou eu pagava o aluguel do espaço, ou eu comprava a passagem para ir. Simples assim. Mas a gente tem a vida que a gente tolera. Até um momento que você olha para as circunstâncias e diz assim, não é mais essa circunstância que vai definir. E eu decidi, né, no último mês de qualificação de uma férias, da próxima férias que tinha da empresa, eu tinha a opção, mais uma vez, de olhar para as minhas circunstâncias e usar aquela história bem bonita que diz assim, não, é importante dar um passo para trás. Eu ouvi isso. É importante, Micael, dar um passo para trás. Eu ouvi isso. E anotem, cuidado com o conselho, não com o conselho, mas com a pessoa que está lhe dando o conselho. Porque nem todo mundo quer lhe ver crescendo. Alguns vão até querer ver você igual. E muitas vezes não é por maldade, é por proteção, é por cuidado. Então, as pessoas que mais lhe amam, muitas vezes, elas querem lhe proteger. E elas vão dizer: cuidado, Micaele, você está fazendo demais. Dê um passo para trás, para depois você dar outro para frente. E esse passo para trás pode lhe tirar do negócio. E esse passo para trás pode tirar do negócio. E há 2 anos atrás eu fiquei de fora. Ganhei umas férias e não fui, por conta das circunstâncias. Até que um momento eu olhei na outra seguinte e eu disse, nunca mais eu defino a minha vida pelas circunstâncias. Eu não decido, porque o que define a gente não é a nossa circunstância, são as nossas decisões. Quando você decide e entende que a sua vida está nas mãos de Deus, acabou, você vai colocar o pé e ele vai colocar o chão. Se ele lhe mostrou, se ele lhe deu a visão, se ele lhe conectou a uma sala como essa, se alguém lhe convidou para conhecer uma oportunidade de negócio, ele não, o nosso pai lá de cima, ele não é de brincadeira. Ele jamais deixaria você sentir, ver o picolé, sentir o gosto de um gelato maravilhoso, proteico, inclusive, e não lhe dar possibilidade, recurso, provisão para você usufruir e realizar. Jamais. Então, essa é a história de dizer, eu vou ver se é da vontade, se for da vontade de Deus, claro que é, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ou seja, tudo que é bom, agradável e perfeito, o melhor para nós é o que ele quer. Então, essa já é a vontade dele. E aí a gente se apega, muitas vezes, às circunstâncias, ao invés de se apegar com Deus. E eu não estou dizendo isso para simplesmente dizer eu não vou fazer nada, porque se Deus quiser, vai acontecer. Não é. A nossa parte precisa ser feita. Tá? E as circunstâncias ela não podem nos definir, certo? Então, hoje, quando a gente para olhar para o nosso negócio, hoje é que todos os distribuidores, eles podem ser uma ponte para suprir a necessidade de alguém que está em casa nesse momento. Né? Então, você não precisa estar pronto e as pessoas que estão chegando, elas não precisam estar prontas e é esse o meu discurso, é essa a minha fala para todas as pessoas que sentam comigo no meu espaço, para as pessoas que sentam comigo em um táxi, para as pessoas que, durante esse ano, inclusive, foi um ano, Daniel, que eu mais prosperei e foi o ano que eu fiquei sem carro. Eu acho que eu me apeguei ao meu jeito
de fazer o negócio no primeiro ano. No primeiro ano eu não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí o que que acontece? Eu ia de Topic e dizia que esqueci o dinheiro da passagem na ida e eu tinha que ficar no espaço, que era em outra cidade, e eu só podia fechar o espaço quando tivesse o cliente para eu ter aquele dinheiro para pagar a passagem de volta. Então, as pessoas que moravam na mesma cidade que eu, quando dava o horário do espaço, eles tinham casa. Então, eles podiam sair do espaço e ir para casa. Eu não tinha. Então, eu tinha que fazer o cliente para poder ter o dinheiro da passagem para voltar para casa. Porque dizer ao motorista que esquecia a passagem uma vez vai, mas as duas já ficava mais complicado. Então, eu tive que fazer. Eu tive que fazer. E nesse mesmo período, toda vez que eu entrava naquelas Topic, todas as vezes que eu entrava no táxi, todas as vezes que eu tinha que pagar a passagem, muitas vezes duas, três, eu não tinha nem o dinheiro de uma. Aí, quando você chegava, ele dizia assim: não, falta dois passageiros para completar a lotação. Não sei se alguém aqui sabe dessa realidade. É uma vida difícil que as pessoas passam aqui fora, mas, enfim, os presidentes não lembram dessas coisas, não. Isso é coisa de antes de presidente. Mas os presidentes. Eu ouvi dizer que tem uma coisa que acontece na mente dos presidentes, quando chega, que isso tudo eles ouvem, acham estranho, perguntam. Aqui mesmo no Brasil. Mas tem pessoas que elas andam de lotação e tem que esperar. E você imagina que você demorou para conseguir a sua passagem. Aí você chega, tem um cliente lhe esperando em outra cidade e o táxi diz que falta esperar outro. E aí o que é que você tem que fazer? Eu, Micaele, paga as outras duas passagens. Porque naquele momento o que me interessava não era o dinheiro, mas era o cliente que estava me esperando na outra cidade. E por conta de muitas vezes ter feito isso, hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa no meu time, né? É um grande líder, inclusive, altamente produtiva, porque durante muitas vezes eu fiquei sem o dinheiro de comer e sem o dinheiro da passagem do dia seguinte, porque eu pagava duas ou três ou quatro passagens de um táxi de uma cidade para vir atender o tio dela no horário do almoço. Era o único cliente que tinha no espaço. Eu tenho muito orgulho disso, porque o que mais me alegra não é o resultado de hoje, é porque toda vez que eu olho para uma pedra, para um diamante, para o dinheiro de hoje, eu consigo linkar com as decisões que nós tomamos nos momentos difíceis lá no passado. E Daniel era uma das pessoas que chegava nos eventos que ele me encontrava e ele dizia: Micaele, cada história difícil, cada desafio, cada superação, cada problema superado vai ser uma vitória muito maior. E eu chegou uma vez que eu disse: Daniel, eu nem quero muita vitória, eu acho que já está bom essa medida, está bom demais. E as pessoas que estão perto, os nossos patrocinadores, Gini e Ângelo, que muitas vezes pagou a minha passagem, muitas vezes, há um tempo desse atrás, eles me deram de presente um pacote de um shake de 2 quilos, sabe? Até um dia desse. Porque muitas vezes as pessoas vão olhar para a sua circunstância e lhe criticar, dizer que é falta de organização, é porque você isso ou porque você aquilo. Outras pessoas, ao invés de lhe criticar, ela vai suprir a sua necessidade naquele momento. Porque quando você está com fome, nenhum conselho é válido. Quando a gente está com fome, nada mais entra que não seja a comida, porque até Deus ele fez isso quando ele estava cansado e ele disse: durma, coma e descanse, durma. Então, às vezes, a gente vai precisar disso num momento de circunstância difícil, não é parar, mas eu preciso entender que a minha decisão tem que ser diferente, porque senão a circunstância vai só se repetir. Só se repetir. E aí, vindo agora para a nossa realidade desse um ano, onde eu fiquei um ano sem carro, um ano com alguns desafios aí, e eu sorri todo esse ano, porque toda vez que eu entrava em um táxi, toda vez que eu entrava em um ônibus, eu dizia: vai sair daqui um presidente. E eu ia até Salvador, e eu entrava no carro e eu fazia um distribuidor. E desse distribuidor coisas aconteciam. Eu ia até um hotel, eu pagava uma diária e eu dizia: vou ter que usufruir de tudo dessa diária. Então, a gerente do hotel vai ser a distribuidora, a pessoa que serve o cafezinho vai ser uma distribuidora, e a recepção do hotel vai ser o meu escritório. E tem sido assim. E sabe o que acontece? As pessoas vão chegando e elas não chegam prontas. E elas não chegam prontas e também nem chegam com dinheiro. E aí não chega pronta, não chega com dinheiro, não chega com celular, não dá para fazer uma live, um treinamento, nada, não tem espaço, não tem memória, o celular é quebrado. E aí não tem internet, e aí não tem, eu digo: gente do céu. Mas aí é por isso que Deus nos capacita. Algumas pessoas aqui vão ser levantadas para trabalhar só com milionários, está tudo certo. Eu estou especialista em quem não tem dinheiro, por enquanto. Mas vou lhe dizer uma coisa, um segredo. Toda pessoa bem-sucedida, toda pessoa bem-sucedida que você sentar para conversar hoje, ela ama alguém que ainda não é bem-sucedida.
E ela não vai poder dar emprego a todas as pessoas que ela ama, mas ela pode ser a ponte para que a oportunidade de mudar a vida dela chegue até essas pessoas. Então, eu tenho muitas pessoas improváveis, pessoas simples que começaram nesse negócio durante esses 15 anos e estão comigo. E tenho muitas pessoas muito bem-sucedidas, muito bem posicionadas no que fazem. E que o fato delas me conhecerem foram elas que abriram as portas para todos esses outros estados que a gente está trabalhando. E elas disseram, Micaela, esse trabalho que você faz vai abençoar muito algumas pessoas que eu amo. E através dessas pessoas, elas me indicaram outras, e que me indicaram outras, e eu estou indo, né, desenvolvendo o trabalho com elas. Então, como, Micaele? Não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que eu amo, ou tenho clientes muito bem-sucedidos, e eu sei que eles têm alguém que ama, um irmão, um amigo, alguém, e não cabe na empresa, e como é que eu faço? Como é que eu falo? Primeira coisa, é relacionamento para... É a forma, é a forma da gente trabalhar com 100% das pessoas que não têm hoje muito recurso para começar. E vou dar um exemplo. Até Deus que nos ensina tudo. Na Bíblia, eu tenho aprendido. Na Bíblia, Deus sempre começa com coisa pequena. Que ele pegou uma pedra e botou na mão do menino. Uma pedra, botou na mão do menino. E ele se tornou um guerreiro. Destruiu o gigante. Foi 2 pães, 5 peixes. Você não vai ver ele começar nada com algo grande. Foi um homem ignorante, né? E ele disse assim: Paulo, é você. Pedro, é você. É sempre coisinha pequena, é uma mulher ali sangrando, outro cego, sabe? Hoje a pessoa ela chega até mim e ela diz, Micaela, como que eu faço para ganhar uma renda extra? E eu disse, simples. Você usa o seu WhatsApp? Uso. Maravilha. Posso te mandar umas imagens? E aí você posta. Pode ser que as pessoas gostem, se interessem, perguntem. E você tem a opção de começar agora mesmo. Ela, Micaela, mas eu nunca vendi nada. Eu disse, perfeito, nós não estamos buscando vendedores. Nós estamos buscando pessoas que gostem de pessoas e que queira ajudar alguém que esteja precisando melhorar a saúde, energia, disposição, diminuir as medidas, desinchar. Você conhece alguém assim? Minhas amigas todas. Eu disse, então posta aí no seu WhatsApp para ver o que acontece. E eu falo isso brincando, sorrindo, enquanto ela toma um chá. Ou, na maioria das vezes, 90% do nosso time hoje está fora do estado, na maioria das vezes pelo WhatsApp. Alguém entra em contato porque o amigo rico me indicou, eu me apresento como Micaele, tudo bem, fulano, eu me chamo Micaele Alves, eu estou como supervisora da expansão e distribuição das bebidas funcionais. A sua amiga fulana de tal me passou o seu contato, me deu ótimas referências suas, inclusive ela me falou que você tem interesse em fazer parte da nossa rede de distribuição. E eu estou aqui para te auxiliar nesse processo, esclarecer suas dúvidas, te apoiar. Assim começa. E aí a pessoa fala, como é que funciona, Micaele? E aí eu falo, nós estamos numa tendência de mercado. Todos nós aqui, tal, não está numa tendência de mercado. Depois de tudo que Mel e Cristina explicou, vale a pena. Eu pedi, Júnior, a minha HM está desatualizada. Você me manda essa, por favor. Parece que eu nunca vi, Melry. Você apresentou hoje e parece que foi a primeira vez para mim. E foi. Porque a Micaele de agora não é a mesma de ontem. E quando a gente, num mundo onde todo mundo sabe de tudo, quando você quer aprender, você aprende em todo momento com qualquer pessoa. É uma tendência do mercado que nós estamos. Então, primeiro eu tenho que saber o meu valor e o valor do negócio que nós estamos. Nós estamos uma empresa multinacional, com um dos maiores conselhos de medicina do mundo, com o melhor produto de nutrição do mundo, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, em um mundo tão incerto. Dia 15 é dia 15 de verdade. E se dia 15, e se a sexta-feira for 13, lá fora no mundo tradicional diz que é ruim a sexta-feira 13, eu amo a sexta-feira 13, porque na sexta-feira 13 os royalties que era dia 15 entram na sexta-feira 13. A gente passou por uma pandemia, tudo parou. A Herbalife continuou pagando em dias, até umas férias que a gente ganhou para ir para um resort, que o resort ficou fechado, não foi a Herbalife que fechou, mas as leis fecharam, a Herbalife nos deu em dinheiro. Ela não teria obrigação. Então, primeiro eu tenho que entender qual é o meu valor. Quando eu entendo o meu valor, eu consigo entender o valor da empresa que eu estou e eu transmito esse valor para as pessoas. Agora, eu não preciso pressionar, eu não preciso ser muito bom no que eu falo, eu não preciso ser especialista. É com a sua simplicidade.
é contando a nossa história. Então, o quanto que você pode contribuir para a vida do outro? Teve um livro esse ano, eu não sei a hora como é que eu estou, se eu estou muito. Tá quase lá, né? Tem um livro, quero agradecer, inclusive, eu acredito que o Wellington não está aqui, mas todas as vezes que o Wellington vem a Sergipe, ele contribui demais. É sempre para me reconhecer, eu acho que é assim, tem sempre algum reconhecimento. Daniel nunca vem, os meus reconhecimentos. Aí ele manda o Wellington. Nunca, nunca dá. Ele só vem quando o negócio tá ruim, tal. É só. Eu já fico vergonha, não tenho o que conversar com ele, porque quando ele chega, eu só tô na fase ruim. Esse eu não vou falar de novo, ele vai dizer essa mesma história. Mas quando a coisa melhora, ele não aparece, manda o Wellington vir para os reconhecimentos. Todos os meus reconhecimentos ele vem. E eu não sei se é por coincidência, quando a gente está no melhor momento, a gente absorve tudo, aprende tudo, presta atenção em tudo. E aí, por coincidência, ele vem nesse momento, o Wellington, e tudo que ele fala é regra. Eu entro no workshop e eu anoto. E no início desse ano, ele esteve aqui para me reconhecer, em um STS de Sergipe, e ele deu uma dica de um livro. O poder de uma única coisa. Anotem aí. Vai ter gente que não vai comprar. Vai ter gente que vai baixar o PDF que ele já tem no Telegram, inclusive. Vai baixar o PDF, mas não vai ler. Eu sou da pessoa do físico. Durante muito tempo, eu pegava essa recomendação desse livro, deixava guardadinha, e dizia, um dia eu vou ler. E nunca lia. Nesse dia, no início desse ano, 2025, o Elton deu essa recomendação em um evento nosso aqui em Sergipe. Na sala mesmo, eu entrei na Amazon e comprei o livro. No dia seguinte, o livro já estava na minha loja. E eu li. E quando eu li esse livro, eu entendi que a maioria das pessoas, elas desistem das coisas não porque elas não têm competência, não porque elas são incapazes, mas porque elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sempre fui essa pessoa que tinha um orgulho danado de dizer que fazia tudo. Sabe aquela pessoa que é boa em tudo? E aí minha avó diz, num ditado popular, que quem muito abraça, não tem ninguém nessa idade aqui, não vai saber isso. Mas aqui em Frei Paulo, aqui em Sergipe, quem muito abraça, pouco aperta. Já ouviram isso? Já ouviu, Mary? Lá em Buquim tem essas coisas. No Rio não tem essas coisas, né? Riberópolis, Gina, Ângela entende dessas coisas também. Mas o pessoal da capital já é mais diferente, né? Quem muito abraça, pouco aperta. Então, quando a gente começa a fazer muita coisa e a gente começa a ir para muito treinamento, e por isso que hoje eu me policio para falar de ferramenta, a gente trabalha com várias bebidas funcionais. Antes mesmo de tudo acontecer, a gente já trabalhava com várias bebidas, com Slim Day, com desinchar, com termogênico, com tantas coisas. Hoje a gente já usa muito, todo mundo aqui deve usar o nome Detox 5 Dias, né? Tantas, e Hype Drink, e enfim. Mas, por muito tempo, foram tantas coisas, e cada hora que chegava um treinamento maravilhoso, a gente ouvia e não colocava mais em prática aquilo que a gente estava fazendo antes. Aí agora a novidade era que nos chamava atenção, porque nós, seres humanos, somos viciados em dopamina, em novidade. Então eu quero um novo, porque o que eu fiz ontem já perdeu sentido, eu já sei como é que faz, já funciona, perdeu a graça. Então, quando o Elton trouxe a dica desse livro, eu comprei. Eu disse, vou ler ele. Porque eu tinha entendido, eu tinha visto uma estratégia que Deus nos deu no final do ano passado, no momento do meu acidente, que eu fiquei parada com a minha mão direita sem poder mexer, e Deus me disse que não era a minha mão que me sustentava, era a dele. E eu vi uma estratégia que eu poderia trabalhar em casa, a partir de casa. E naquele momento eu entendi que aquela estratégia não era para mim, mas era para tantas e tantas mães de família, pessoas que estão em casa, que não têm com quem deixar os filhos, que têm filhos atípicos, e tantas pessoas que já trabalham em dupla, tripla, quádrupla jornada. E que como que eu vou colocar mais uma renda para casa se eu não tenho mais tempo, se eu não tenho mais recursos, se eu não tenho mais energia? E naquele momento eu comecei a ver como uma estratégia. Então, o WhatsApp, ele chegou para mim e eu comecei a ver as bebidas funcionais e qualquer outra ferramenta que você já faz, seja seu espaço vida saudável, ou seja, enfim, Slim, Hype, movimentos, o que você já faz? A pessoa que ela chega, que ela tem um salão de beleza, a gente acabou de fechar agora com a mina de estética hoje pela tarde, qualquer pessoa que ela já tem um negócio, seja clínica de estética, seja salão de beleza. Ah, a gente estava fechando agora com um menino, com um mecânico.
Eu disse, vamos ver se dá certo com o mecânico, né? Porque para que dê certo, né? Daniel, ele tinha um carro, era oficina. Eu escutei uma mulher que foi Premier League, Platinum e tal, domingo no evento, e ela disse que os clientes dela ela encontrou numa oficina. Eu cheguei hoje no meu espaço, tinha uma mulher lá, e ela disse que o filho dela trabalha com o pai, que tem uma oficina, as meninas, você não sabe que oportunidade. É exatamente na oficina, esse público. E eu acabei de sair de um treinamento e uma pessoa estava contando a demanda, as pessoas que estão na oficina, elas não têm tempo, estão estressadas, se alimentam mal. O que passa na oficina para vender é coisas ruins, com gordura, açúcar, sal. E quantos homens que estão ali, inclusive com as pernas inchadas, problema de circulação, não vai ao banheiro direito, porque não tem tempo para comer, não bebe água. A água que tem é aquela água suja de encher os pneus lá. Não tem nada nas oficinas. Então, imagine que oportunidade gigante. Inclusive, o seu filho pode ser um distribuidor autorizado, já comprar o produto direto de fábrica e representar a gente. Inclusive, a gente já tem um sistema de treinamento que ensina tudo. Eu já tenho até umas imagens com clientes, com resultado de antes e depois, pessoas que já estão usando, com vários tipos de bebidas, valores mais acessíveis, com valores maiores, programas de 1 dia, de 2 dias, de 5 dias, de 10 dias. E eu posso estar mandando essas imagens. E essa pessoa agora ela acende dentro dela uma oportunidade, uma esperança. Ela, sério, verdade, Micaela. E ele gosta tanto de ganhar dinheiro, ele tá casou recente, a esposa dele trabalha em tal coisa, tal. Então, quando eu entendi o poder de uma única coisa, eu percebi que eu não tinha que estar mudando de coisa. Eu tinha que estar falando com mais pessoas. E todo problema que eu tinha por falta de dinheiro, e se existir alguém aqui que tenha hoje problema com falta de dinheiro, lhe digo um segredo: os bancos não vão gostar do que eu vou lhe dizer. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Eu descobri isso, mas foi depois de muito empréstimo que eu descobri. Muito. Depois que o problema cresce, que você não tem mais. Quando, sabe? Depois de muito problema, depois que ele cresceu muito, eu descobri que o problema de dinheiro não resolve com dinheiro. Porque dinheiro é uma energia. Se está pegando fogo, se eu colocar mais lenha ali, o que é que vai acontecer? Só aumenta o estrago. Então, o problema de dinheiro se resolve com pessoas. Então, durante todo esse ano, eu me conectei. Todas as pessoas que encostou em mim, inclusive as que já existiam, Melry. O vizinho de parede, o vizinho de frente, o cara, todo mundo. As pessoas já estão em nossa volta. Todo mundo que está aqui está plantado em um lugar, em uma cidade, em uma família, em uma região, e não é por acaso. Não é obra, um erro do acaso. É porque Deus quer usar você nesse lugar. Agora, você precisa entender o valor do que você tem e ouvir as pessoas, ser bom de relacionamento para ouvir e bom de comunicação para falar de forma intencional e assertiva, o que de fato vai atender a necessidade daquela pessoa e não é a nossa. As nossas necessidades, elas não precisam ser o nosso alvo. Quando a gente tira o foco da nossa circunstância, das nossas necessidades, a gente começa a olhar para o outro. Quando a gente faz para o outro, acredite, Deus, que faz muito melhor que nós, ele faz por nós. Mas para isso ele vai precisar da nossa mão para fazer para o outro. Então, o quanto que eu, né, é um ponto assim muito forte que me marcou ano passado e que definiu a minha retomada. Fiquei 13 anos fazendo a mesma coisa, ali gerindo problemas, circunstâncias, pessoas, frustrações, culpa, julgamento. Poxa, eu queria ter acertado, errei. Né? Eu criei expectativa, eu me relacionei com as pessoas, achei que era meu pai, minha mãe, meu irmão, e não era. E eu passei muitos anos gerindo os problemas e parei de gerar negócio. E aí a gente vai aprendendo que ou você está gerindo ou você está gerando. Entendeu? E lá na Bíblia, Mary diz isso, que tem os lugares, os chiqueiros, os negócios, está muito limpinho, organizado, também não tem produção, não tem nada. Entendeu? Um negócio muito limpo, muito organizado, muito em dias. Aí também. Aí quando você começa a gerar, aí vem a desordem, porque aí chega um novinho que não sabe fazer direito, aí o mais velho já fica com raiva, porque tá vendo aquele ali não tem educação, errou, e você não tá corrigindo ele da forma que me corrigiu, e aí você começa agora a administrar uma série de coisas, e aí a gente consegue mudar as pessoas? Não, mas a gente pode construir ambientes como esse para que as pessoas possam entrar, para que elas possam conhecer histórias, para que elas possam renovar a mente delas, para que a nossa mentalidade vá sendo alterada, alinhada, modificada, aí a nossa mente vai sendo alinhada,
aí as pessoas que a gente vai estar trazendo, que são pessoas improváveis, não tem uma cultura de crescimento, estão envolvidas na escassez, o tempo todo olhando para a falta, não tem dinheiro, nunca teve ninguém que apoiou, muitas vezes é uma família totalmente disfuncional, não teve um pai, não teve uma mãe, o marido muitas vezes violenta. São essas pessoas que estão aí fora precisando. E aí eu aprendi a trabalhar com quem não tem dinheiro, mas eu não sei trabalhar com quem não tem vontade. Entende? Então, assim, todo mundo que está aqui, eu desejo que vocês vão dormir e acorde com o celular cheio de pessoas sem dinheiro, mas com vontade de mudar, com vontade de crescer. Porque dezembro é um mês atípico. Tem muita gente pedindo a Deus uma oportunidade. Acabou o ano, já se frustrou porque não conseguiu realizar nenhum terço do que tinha planejado, sonhado. E o que falta é uma orientação, um ajuste, uma oportunidade. E o quanto que eu e você pode contribuir para a vida de uma pessoa. Então, quando você tem essa visão alinhada, veja, você pode criar a bebida hoje com o nome Joãozinho. Eu tenho qual é a bebida. Nós criamos uma bebida no meu espaço simplesmente porque eu não vendia CR7. Aí a gente fez um Pink Lemonade. Por quê? Porque eu tinha que vender o CR7 e tinha que vender a fibra de limão. Aí eu juntei o CR7 com a fibra de limão, ficou duas cores, um negócio rosa. O povo que gosta de tomar cachaça sabe o que significa aquilo ali, bota numa taça, acabou, vendeu. Se a sua visão estiver alinhada, se você entender que você pode ser uma ponte para mudar a vida de outras pessoas, que você pode, ao se conhecer, ser um instrumento para que ajude outra pessoa que vai chegar perto de você, e ela vai se conhecer, ela vai entender o valor dela, ela vai saber que ela pode fazer diferença no mundo, acabou, é missão. Missão você trabalha domingo, feriado, segunda a sábado, 10 da noite, 11, meia-noite. Eu não gosto de trabalhar tarde da noite, para mim que eu não consigo render. Mas eu estou aqui falando com você, já passou o sono, já vem um monte de assunto, eu estou falando aqui e a gente vai aprendendo, vai anotando, vai tendo ideias. Porque é missão, é propósito. Quando a gente se conecta com o propósito, quem chegou aqui hoje vai chegar hoje e vai dizer, cara, eu encontrei um negócio que tem um propósito. Não é mais sobre o dinheiro. O dinheiro é muito pouco, o dinheiro é só uma consequência, vai chegar. E entenda, se ele é importante para você hoje, é porque está faltando. Aí eu tenho agora uma maneira de começar com um pouco. Se não é eu, pode ser alguém através de você. Aquela pessoa que vai chegar no seu espaço, ou que comprou alguma coisa, ou que você vai fazer uma lista hoje. Mel, eu gostei de tudo, eu já quero começar, agora eu quero ser uma distribuidora. Como é que eu faço? Mel explicou, R$ 95. Perfeito. R$ 95 ele dá o direito de ser um distribuidor, não é isso? A caixinha do kit, né? 95, Mel. Então, o que é que acontece? Você tem o direito de distribuir, mas você só é um distribuidor quando você tem algum produto para distribuir. Você vai escolher um produto. Pode ser um chá para você vender ele, né, nas garrafinhas. Pode ser que você coloque os 4 produtos do hype, porque dependendo de quem você está falando, você não pode falar de um produto só. Você tem que falar do produto que a pessoa usa, que ela gosta. Pode ser a caixa de Lift-Off, porque é para salão de beleza. Eu falo com todas as minhas cabeleireiras, todas, todas. Tem que ter Lift-Off, no mínimo. Se não tem alguém para preparar o hype, no mínimo a caixa de Lift-Off tem que estar aberta na recepção do salão para vender o fracionado, porque é biotina, suplemento de vitamina do complexo B e C, que fortalece unha e cabelo. Acabou. Isso eu vou vender como um pré-treino ou como um energético ele? Nunca. Eu vou vender para fortalecer unha e cabelo. Eu posso fazer uma bebida, um drink da beleza para onde? Para servir aonde? Não, nas clínicas de estética. Para ela incluir dentro dos protocolos, entende? Então, você pode hoje conversar com alguém que está com uma clínica de estética, com dificuldade de pagar o aluguel, e você pode chegar para ela e dizer, Mariazinha, eu encontrei algo, participei ontem à noite de um treinamento, uma capacitação, e eu lembrei demais de você. Porque estávamos ouvindo a história, estratégias de pessoas que têm clínica de estética assim como você, ou que faz unha de gel assim como você, ou que tem uma oficina assim como você, ou que faz cabelo assim como você, ou que coloca cílio assim como você. E que essa pessoa incluiu uma das nossas bebidas funcionais, baixíssimo investimento, para as próprias clientes que ela já tem. E aumentou o faturamento. E hoje ela já tira, paga o aluguel, paga as despesas fixas só com essas bebidas, sem precisar deixar de fazer o que já faz e sem precisar de mais um funcionário. Porque o maior gargalo de qualquer negócio, de qualquer empresa, é mão de obra. Deu para entender que essa é uma estratégia que a gente pode falar hoje com alguém? A gente já tem alguém no nosso time, inclusive ele já é cliente muitas vezes. A outro cliente, a outra pessoa que você pode falar hoje, que eu vou falar, porque eu falando com vocês e lembrando, é aquela pessoa
que ela foi no seu espaço, gostou, comprou um hype em algum movimento, em algum evento que você fez, e aí você vai falar para acompanhar, fulano, cadê você? Senti sua falta, você não veio hoje. E aí ela já gostou de você, você já tem um bom relacionamento, você se comunica bem, você não é só vendedor que só fala para vender. Tem tudo isso. E aí, nesse momento, ela fala assim, mulher, acabou o salário, só volto aí agora quando eu receber dia 5. Se a pessoa, ela fala isso para mim, meu Deus do céu, é uma alegria tão grande que eu fico assim tão feliz, que a pessoa fica confusa se eu tô achando bom ou se eu tô, não entende. Isso fica ela, eu tô dizendo a você que eu tô sem dinheiro, você tá rindo, que maravilha. Ela disse, maravilha para quem? Eu disse, mulher, que bom que você falou isso. Porque você acredita que nós, inclusive, estamos com dificuldade de atender a demanda, é muito cliente, muitas pessoas buscando. E a gente está buscando pessoas que queiram ganhar uma renda extra, apenas sendo um distribuidor. Inclusive, você já é uma cliente satisfeita, vai poder levar lá para a sua clínica de estética e ganhar uma renda extra. Já imaginou você usar o seu produto de graça e ainda ganhar uma renda extra? E eu falo isso tão rindo, tão leve, e eu falo de uma forma assim, é tão possível, sem nada burocrático, eu não abro uma apresentação, eu não digo assim, vamos ali que eu vou fazer uma apresentação de negócio, tá, mas esse é o meu jeito, entende? Tem outras pessoas que ela tem mais segurança se ela fizer algo mais planejado, mais organizado, olha, eu quero uma reunião com você, vamos marcar para tomar um café. Tem pessoas que vai funcionar bem assim, mas eu, Micaele, se eu sentar no sofá e eu cruzar a perna e eu estiver tomando um chá, como que eu não quero nada, eu acredito na minha mente que a pessoa diz, não, ela está tão desarmada que jamais ela vai fazer algo, vai falar algo para me manipular, sabe? Porque as pessoas elas estão na defensiva. Então, quando você vem muito armado, quando alguém vem me vender os cursos, umas coisas lá no espaço, eu já reconheço de longe. Nada do que ele fala eu ouço. Nada. Porque eu já estou blindada, é muita manipulação, é muita promessa. Então, se você está no seu dia a dia conversando ali com o seu cliente, ou enquanto eu estou fazendo a massagem, e a dona da clínica compartilha comigo essas necessidades, eu acabo trazendo para ela exatamente a possibilidade. E aí vem o que eu anotei até aqui uma coisa sobre público. E aí vem exatamente o que eu acredito que tem a ver com relacionamento e comunicação. Primeiro, você precisa ouvir as pessoas. Segundo, deixe o mérito para o outro. Sabe quando a pessoa está contando uma história do negócio dela, da clínica dela, ou quando ela está contando a dor dela, que está desempregada, que está sem trabalhar, e, fulano é meu amigo, ele que me indicou, ele é maravilhoso, a gente estudou junto na faculdade, isso, aquilo, outro, tal. E aí ele começa a se justificar, a contar situações e tal. Nesse momento, eu não tenho que ficar agora competindo com ele. Minha filha, a minha vida foi mais difícil. Não, pois, isso aí que aconteceu com você foi pouco. Deixa eu lhe contar a minha. Entendeu? Tem pessoas que têm dificuldade até de deixar o mérito da desgraça para o outro. E aí, esse é outro livro que eu li. Inclusive, eu estou acabando, ele tem que acabar agora. Esse ano foi 2. Foi o Poder da Única Coisa, que o Hélito, e o outro, esse aqui, ó. Ainda estou com ele. O nome do livro, Daniel, não vale rir, viu? Não faça tempestade em copo d'água. Eu não sei por que me indicaram esse livro. Eu me senti um pouco ofendida quando eu recebi essa indicação, confesso. Mas eu posso garantir para vocês que eu fico constrangida cada capítulo que eu leio. Eu fico com vergonha, porque a gente faz uma tempestade em um copo d'água e esse copo d'água ele já foi esquecido daqui a 10 minutos. A gente destrói relacionamentos tão valiosos. E é tão interessante, porque se a gente parar para pensar, vale a pena essa situação aqui daqui a 10 anos? Eu nem lembro, nem sei como foi, então não vale a pena. Você está entendendo? E uma das coisas que eu aprendi nesse livro foi isso: deixa o mérito para o outro. Deixa o mérito para o outro, seja bom ou é ruim. Sabe? A pessoa está ali, vem contar para você, desabafar da vida, você ouça e deixe. Se é ruim, e vai chegar o momento de você contar um pouco da sua história para você trazer a pessoa desse estágio ruim para um bom. E não para você se igualar lá e dizer assim, me fez assim mesmo. Comigo também foi do mesmo jeito. Tá ruim também. Tem gente que chegar alguém dizendo que tá calor também. Tá um calor, tô a pulso aqui. Entendeu? Quando alguém chega dizendo que tá com calor, diz, mulher, espera aí, senta aqui desse lado, deixa eu dar um hype geladinho que vai passar agora esse calor. Entende? Então você precisa. Agora, a mesma coisa é pro positivo.
para que a gente cresça, para que a gente possa construir royalties, para que a gente possa ter a liberdade que a gente vê os presidentes usufruindo nesse negócio, eu preciso aprender desde já a deixar o mérito para o outro. Você não precisa ser o melhor o tempo todo. Não precisa ser o melhor o tempo todo. Eu vi esses dias, Mary, o maior avião do mundo. O maior avião. O maior avião do mundo. Em algum momento ele para e um aviãozinho bem pequenininho encosta nele para abastecer. Acredita? Ou seja, tem pessoas que vai ser chamado para estar em destaque. Deus vai levantar para ficar em destaque o tempo todo. Tem pessoas aqui que o dom e o sucesso dessa pessoa é servir. É aquela pessoa que vai contribuir para o líder crescer. É aquela pessoa que ela não vai querer estar no mérito. Ela vai ficar feliz de estar nos bastidores, sabe? É aquela pessoa que pouco importa quem vai fazer o gol. O que importa é que o time vai ganhar. Mas se eu não consigo, de agora, exercitar o deixar o mérito para o outro, eu não vou conseguir. Na primeira vez que chegar uma pessoa muito boa, ou melhor que eu, e eu sou especialista em trazer pessoas melhor que eu. Sou boa demais em trazer gente. Todo mundo que eu trago é melhor que eu. Graças a Deus, eu fico feliz demais. Porque eu me sinto simplesmente como aquele aviãozinho que só traz ali o combustível necessário. Mas entenda, imagine todo mundo aqui, o sal. Uma bolsa de sal. Tem valor? Quase não tem valor, né? Fica ali o negócio, você compra um sal e passa 10 anos dentro da cozinha, ninguém nem lembra do pobre. Entenda, uma pitada de sal. Você hoje pode estar aqui achando que você é pequeno, que você não está contribuindo, a sua equipe muitas vezes não valoriza, não reconhece, já ficou muito amigo, já viu os defeitos, aí já começa a julgar. Enfim, aí os seus amigos também, ela vem ela de novo com esse negócio. As pessoas, na maioria das vezes, não vão dar o valor que você tem, porque nem ela sabe o valor que você tem. Quem sabe o seu valor é Deus. Então você pode até ser um saco de sal, mas a melhor comida do mundo, o prato principal que está sendo servido hoje em um restaurante, uma pitada de sal pode fazer diferença. E olha, uma pitada de sal na medida certa. Trouxe esse exemplo porque Melody foi dona de restaurante, né? Então ela vai saber com propriedade, vai lembrar. Uma pitada de sal na medida certa, ela traz sabor, realça o melhor sabor daquela comida. Ela traz vigor, vitalidade, a comida fica viva, não é, Melry? Uma pitada de sal. O sal, na medida certa, até protege. Conserva. Eu estava no Rio de Janeiro, logo na primeira vez que eu fui no Rio, Daniel me levou na casa de Cléria, e tinha umas comidas lá que estavam conservadas. Eu me lembro disso, eu lembrei disso agora. Estava sendo conservada na banha, na gordura lá, na carne. E tem outras coisas conservadas no sal. Conserva, ou seja, o sal na medida certa traz sabor, traz vigor, traz vida, até protege. O pouco sal, a ausência do sal deixa tudo insignificante, insosso, sem vida. Então parece que é tão pouco que eu sei fazer. Eu estou aqui nessa live, eu vejo tanta gente crescendo, eu não tenho tantas habilidades, não tenho habilidade nas redes sociais, não tenho dinheiro, não tenho uma boa casa, não tenho um bom lugar, não tenho uma boa família, eu não, nem tenho equipe, vou sozinha para os eventos. Às vezes a gente se sente assim, tão insignificante, mas a sua ausência, o pouquinho de sal que você carrega, pode deixar o ambiente insosso, sem gosto, sem vida. Então, o sal demais, ele traz mal-estar, dor de cabeça. Sabe? Eu sou muito bom. Eu sou tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que sou incrível. Mas o sal demais, ele causa transtorno, mal-estar, irritabilidade, dor de cabeça, repele as pessoas e até mata. Então, assim, entenda que tudo volta para a nossa comunicação, para o nosso relacionamento e principalmente para o nosso desenvolvimento pessoal. Porque não tem aqui o maior ou o melhor, o menor, não tem. É cada um fazendo o seu melhor e você vai poder contribuir para a vida de várias pessoas que já estão em sua volta. Com o simples fato de você compartilhar. E aí a gente volta para finalizar. Não tem um público-alvo. Eu não tenho um público-alvo. Micael, qual é o seu público-alvo? Alguém já ouviu essa pergunta? Eu estava conversando com algumas pessoas muito entendidas de negócio, de banco, de isso e aquilo, né? E eles fazendo algumas perguntas sobre negócio. E uma das perguntas, bem comum, é qual é o público-alvo? E eu disse, eu não tenho um público-alvo, né? Na verdade, eu tenho pessoas como alvo. Esse é o meu, isso ficou muito claro, sabe, para mim. É pessoas.
E são pessoas nas suas diversas insatisfações. Esse é o meu público-alvo. Por acaso, né, o que mais chama a atenção das pessoas são aquelas pessoas improváveis, de uma condição financeira ruim. É o que a sociedade vê. Mas eu tenho pessoas muito ricas, muito boas financeiramente, muito bem-sucedidas em muitas coisas. E sabe qual é a necessidade delas? Amizades. Elas não têm amigos. Os únicos amigos que ela tem é feito lá no meu espaço Vida Saudável. Eu tenho pessoas muito ricas que elas não conhecem a Deus. Qualquer vento que bate, ela olha para um lado e olha para o outro. E elas vão para lá e dizem, Micaela, quando eu chego aqui nesse lugar, eu sinto a presença de Deus. É uma pessoa insatisfeita em uma área. E às vezes a gente está aqui, pessoas aqui, pode estar sem R$ 1 na conta, mas tem Deus dentro dela. Tem uma água viva para transbordar. E acha que é pouco, é insuficiente, porque está falando de negócio, porque eu quero saber como é que eu faço para crescer no negócio, como que eu faço para ganhar dinheiro, para construir uma equipe, para ser presidente, para ser guete, para ser milionário. Esses títulos não faz hoje diferença. E não porque eu não queira, eu quero muito. E eu nunca mais vou parar, porque Deus me fez para terminar tudo que eu começo. Mas eu quero deixar claro que uma coisa ela não pode estar separada da outra. Eu não tenho que achar que o mais importante é eu crescer. Porque a gente não cresce nesse negócio. A gente se desenvolve, grande a gente já é. A gente se desenvolve para enxergar o nosso tamanho. Mas para que a gente possa se desenvolver e usufruir de tudo que esse negócio pode nos proporcionar, hoje, nós precisamos olhar para o outro e não para nós. Aí, Melry, aí a gente volta para como que faz para crescer? Sabe? Como que faz? Como que faz? Quantas pessoas tem em nossa volta, né? Quantas? Quantas pessoas tem em nossa volta? Eu vejo pessoas chegando com tantas limitações e a gente está aqui hoje para sair daqui dessa live e amanhã, se uma pessoa que estiver aqui, amanhã, entender que ela tem que contribuir positivamente para a vida de alguém, ela vai pegar a glutamina. Talvez ela nem use ainda. Talvez nem todo mundo use aqui ainda. Porque ela se apegou apenas às informações que chega ali e acha que é só o chá, o shake, o detox, isso, aquilo, outro. Mas ela vai pegar a glutamina. Ela vai entender que as pessoas estão doentes aí fora por conta do intestino. Ela vai pegar uma informação simplesinha, simples, de que a glutamina é uma das coisas que auxilia para impermeabilizar o nosso intestino. Ela vai lembrar dos vários treinamentos que ela já ouviu, que o intestino é o nosso segundo cérebro, que ele comanda tudo, inclusive nossas emoções. Ela vai lembrar que nós já temos o melhor produto do mundo. Qualquer produto que a Herbalife lançou, ele é melhor do que qualquer outro do mercado, fato. E ela vai pegar a glutamina, que é o produto mais barato que a gente tem hoje. R$ 70, eu acho, 70 e alguma coisinha. E ela vai mandar mensagem para todas as pessoas que ela ama e que ela quer que tenha vida e saúde. E vai mandar uma mensagem, fulano, participei de um treinamento ontem. Meu Deus, como eu lembrei de você. Eu não sabia. Aí você trabalha agora a humildade. Você vai dizer assim, eu não sabia. Mas a glutamina é um dos produtos mais recomendados hoje pelos médicos para ajudar a proteger o nosso intestino. Você pode tomar ela pela manhã em jejum, ou purinho com água, ou até mesmo com o seu chá, se você já toma. E todos os dias tomando a glutamina pela manhã, ela vai ajudar a proteger o nosso intestino. E essas irritações, desbiose, tantos problemas, intestino irritado, tanta coisa que a gente ouve falar, protege. Você acredita? Eu não sabia disso. Mulher, eu estou aqui impressionada. Eu não sabia. E eu tenho esse produto, você acredita? E nem eu estava usando. E dessa maneira, sabe? Humilde, reconhecendo que nem você faz tudo de melhor, nem você coloca em prática tudo que ouve, nem você está 100% disciplinado, nem você está dando o seu melhor todos os dias. Dessa forma, você conecta com a pessoa, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue trazer o outro para nós. E por isso que não é tempo perdido. Parar para aprender não é tempo perdido. Afiar o machado não é tempo perdido. Tem pessoas aqui que talvez tenham vindo para esse treinamento hoje querendo colocar mais força. Agora eu vou aprender como que eu acelero, porque a gente está nos últimos dias do ano. Mas às vezes não é colocar mais força, é afiar o machado. É se desenvolver. É pegar um único produto e é falar com todas as pessoas, com todos os clientes, com todos os amigos. E só pode dormir quando vender pelo menos um. Porque de nada adianta toda a informação que a gente já tem,
Se a gente não pegar um, colocar em prática, consegui, validei, acabou. Todos os meus clientes hoje eles estão tomando glutamina, tanto que eu falo. É o meu produto agora. Estou trabalhando com glutamina. Simples. E todas as pessoas que começaram comigo durante todo esse tempo, com as bebidas funcionais, em tudo que é lugar, elas estão vendendo a bebida funcional. E eu digo, já imaginou você incluir agora a glutamina? Porque todo mundo que começa a fazer um detox, começa a usar algo para desinchar, uma reeducação alimentar, ela precisa também saber dessa informação. Pego esses vídeos aí que tem dos médicos, vários, mando a importância. E aí manda a nossa, que é a mais pura que existe no mercado internacional, não só no mercado brasileiro. E aí eu mando, você imagine se cada cliente que comprar um kit seu de bebida funcional, se ela também comprar essa glutamina. Quanto que você aumenta não só no seu valor financeiro, mas na sua credibilidade com o cliente, porque ele vai se sentir melhor e ele vai agradecer a você. E aí, quando eu vejo pessoas chegando com limitações, eu entendo ela, porque eu já estive ali. E quando eu vejo pessoas bem-sucedidas, eu olho e digo, meu Deus, é para mim também. Ó, fulano está crescendo agora, que maravilha. Vai ser eu também. No próximo ano sou eu que estou sendo reconhecida aí presidente. Que legal, que história linda. Porque você admira e aí você se aproxima do que você admira, entende? Porque se eu estou aqui hoje falando e tem algumas pessoas dizendo assim, ah, vixe, essa menina aí não falou nada com nada, não botou um slide, nada, não fiz um print, não vou nem poder postar nada no Instagram, nem no grupo, porque não tem um print, uma tela bonita. Como é que eu vou postar no grupo do WhatsApp e dizer que eu participei? Talvez esse treinamento não é nem para você dizer a ninguém que participou. É só para a gente mesmo refletir, sabe? Analisar tudo que a gente já tem disponível. E dezembro é o mês para que a gente possa já tocar de tudo que a gente quer viver em 2026. Quer começar a fazer atividade física? Vai ter que começar agora, em dezembro. Quer fazer conexões novas com pessoas novas? Eu faço a unha em um salão. O pé, eu tirei aquele de gel, porque eu tinha que ser fiel à mulher do gel, daquelas unhas de fibra. Eu coloquei para saber como era, para poder conversar com a mulher, para trazer ela para o negócio. Aí daqui a pouco eu fiquei presa na mulher. Eu só podia fazer a unha com uma. Eu disse, oxi, que negócio. É, e tem que ser marcado naquele horário. Eu disse, não, não dá não, pode tirar. E tirei. Por que, Micaela, que você tirou? Eu disse, porque eu tenho que fazer a unha da mão com uma, fazer o pé com outra. Eu tenho que, na outra semana, eu pintei hoje, segunda-feira, mas se eu entender que é uma oportunidade de negócio, na quinta eu vou lá pintar com outra. Eu faço cabelo com uma, eu corto com uma, pinto com outra, hidrato com outra. A massagem do corpo eu faço com uma, do pé é com outra. E eu tenho as minhas amigas. Então a gente precisa estar se conectando. E se eu quero novas conexões, sentar em novas mesas, fazer novos negócios, aprender novas coisas, eu vou precisar sair da minha zona de proteção, porque não é confortável ficar vivendo a mesma vidinha, mas é uma zona segura. Eu tenho que sair dessa minha zona de segurança, que eu já conheço tudo e todos, e eu tenho que me lançar para conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. E aí, para isso, eu vou precisar querer ter empatia, tocar, fazer novas conexões, fazer novas coisas, melhorar os nossos hábitos. A gente tem que evoluir. Porque no final de tudo, vai ganhar mais, vai crescer mais. Quem mais, melhor se comunicar e melhor se relacionar. E só se comunica melhor, só se relaciona melhor quem paga o preço de se desenvolver. Porque não é fácil. O nosso maior inimigo está dentro da gente. É a gente mesmo, é nossas crenças, nossos medos, nosso medo de julgamento. E sabe uma coisa que mata qualquer pessoa aqui hoje? Querer se justificar. A ofensa é uma armadilha do diabo. Tem um livro. A ofensa é uma armadilha. Não se ofenda e não se explique. Porque quando você se ofende, você automaticamente já quer se justificar, se explicar. Você bloqueia uma pessoa, uma ponte que poderia estar trazendo grandes coisas para você. Então não se ofenda e não precisa se justificar. Porque Deus já nos justificou. A verdade, na hora certa, ela aparece. Não se justifique. Alguém lhe machucou é porque a pessoa foi machucada. Então aguarde, as coisas vão para o lugar. E para finalizar, eu lhe digo, não se compare. Porque quando a gente se compara, a gente para. É nítido, é simples, é fato, acontece com todo mundo. E detalhe, eu estou falando tudo isso, mas amanhã eu já vou estar me comparando.
Porque a gente não muda, assim, a gente é ser humano. Aí, todos os dias, a gente tem que ter um exercício de parar, respirar, fazer uma caminhada e pensar: eu estou hoje paralisada, eu estou me sentindo sem energia, o que foi que aconteceu? Aí a gente vai trazendo na nossa mente: caramba, eu assisti tal coisa, ou eu vi tal pessoa falando de tal maneira, eu me comparei, eu me senti inferior, ou eu, sabe? Não se compare. Não se compare. Porque se você se comparar, você para. E quando você começa a olhar para si e entende o quanto que você já venceu, meu Deus do céu, não tem nada no mundo que lhe pare. E aí, toda pessoa que você encostar, toda, que você encostar, ela vai falar, e pode ser qualquer hora, do dia e da noite. Você não vai conseguir deixar para falar com ela de negócio na próxima terça, para convidar para quem? Não. Você se sente desumano. É desumano. Você diz assim: eu não posso deixar uma pessoa dessa, que talvez esteja precisando do leite para levar para casa para o filho. Eu não posso deixar para a próxima semana. Eu tenho que falar agora. Micaele, mas a pessoa não tem nenhum real. Como é que ela vai começar? Isso é por isso que ela tem que começar, porque se ela não começar, ela vai continuar sem um real. Sim, Micaele, mas como que eu posso fazer? Eu vou dizer como eu faço. Posso falar para a gente finalizar? Se a pessoa já tem o dinheiro para ela começar, perfeito. Pelo menos o kit e mais um produto, seja o herbal que a gente utiliza para fazer os detox, ou seja, os 4 produtos do Hype Drink, ou seja, a Liftoff, como eu falei, ou seja, a glutamina, né? Ela vai adquirir o kit dela e mais um produto para ela começar. Principalmente começar nos fracionados. Por que no fracionado? Um exemplo, um herbal é 347. Se eu fraciono ele para vender a poção, que é R$ 7 no espaço, eu faço 100 poções, vai dar quanto? 700. Talvez a pessoa que está com a situação ruim, ela está com a energia tão baixa que ela não consegue falar de 347 com ninguém. Na cabeça dela é muito dinheiro. Se é muito dinheiro, o outro, eu acho que o outro também não tem. Eu não falo do produto fechado da Herbalife quando eu estou mal, porque eu acho caro ainda. Eu estou chegando, eu estou sem dinheiro, eu estou envolvida na escassez. Então, as pessoas elas têm dificuldade de vender o produto fechado, a maioria das vezes, por conta disso, porque nem ela compraria. Você não vende o que você não compra. Quando eu pego um produto, uma caixa de Liftoff, eu abro e eu pego um sachê para vender de R$ 15, R$ 15 qualquer pessoa tem. A gente está num país aí que tem bolsa, tudo, e que todo mundo tem um Pix. Todo mundo tem um dinheirinho. Faz uma unha, alguma coisa, tem dinheiro. Então, se eu pego uma caixa de Liftoff, esse aqui de limão é o meu favorito para vender assim, fracionado. Chego em qualquer restaurante e peço uma água com gás, se eu tiver com amigos, com qualquer pessoa, pego uma água com gás, boto o Liftoff de limão. O pessoal pede refrigerante, vinho, isso e aquilo, outro. Eu pego minha água, gás, boto meu Liftoff de limão, tomo, amo. Todo mundo ama e cada um compra um sachêzinho, R$ 15. Diz lá, vem, Micaela, não acredito não que eu estou comprando. Que você está me vendendo. Eu não estou vendendo. Inclusive, esse aqui é meu uso pessoal. Mas se você quiser, eu sou muito sua amiga, eu posso abrir a exceção e você pode comprar. E aí a pessoa compra lá porque ele também quer tomar. Então, R$ 15 eu consigo ajudar uma pessoa para falar de R$ 15. Então, eu consigo pegar essa pessoa que começou agora sem dinheiro e com um produto eu ensino ela a vender fracionado. E desse fracionado ela começa a ver um dinheirinho entrando. Isso traz para ela autoestima. Eu consigo. É possível. Depois do é possível, acabou. Você não precisa dizer não. A meta é o piso. Não tem mais limite, porque o limite é o tamanho do sonho de cada um, entende? Agora, essa é a maneira. Aí você diz assim, Mary, mas a pessoa não tem nem o dinheiro do kit, 95, essa era eu, era R$ 150 na minha época e eu não tinha. E eu tinha 8 óticas, para vocês entenderem. E não tem o dinheiro do kit, não tem o dinheiro do produto. Como é que faz para começar? Ela está sem dinheiro. Você não disse que trabalha com todo mundo, até com quem não tem dinheiro? Isso é verdade. Fulano, faz o seguinte, você topa um desafio? Topa. Eu confio em você. Eu sei que você tem potencial. E eu sei que Deus tem grandes planos para sua vida. Por isso que o Satanás está investindo tanto aí em você. Mas você topa um desafio hoje, fazer algo diferente hoje? Topa, a pessoa se treme. Porque vai mexer com as estruturas. Eu só vou te mandar umas imagens aqui agora. Você vai postar no status do WhatsApp. A pessoa tem medo de postar no status do WhatsApp. Por quê? Medo do julgamento. Tem pessoas que recebem as imagens, fica na minha frente tremendo. É um bloqueio tão grande que fica na minha frente tremendo, muda de assunto e não posta. Aí eu, que tenho uma intenção ali, eu digo, já postou, fulano?
Aí, não sei o que lá. E pega para postar e muda de assunto de novo. Esse quer me ajuda? Aí a pessoa para, me deixa o celular. Eu pego o celular da mão da pessoa, vou lá e posto. E volta. Agora que postou, larga o celular de lado. Porque depois que posta, a pessoa quer ficar grudada no celular, esperando se alguém fala. Eu disse, não, é só postar. Você não vai mais olhar. Posta e eu guardo o celular. E agora a gente volta para o assunto, mostrando os resultados, benefícios, quantas pessoas, imagine. Eu também era assim. Você acredita que eu não tinha dinheiro? E aí eu trago essa pessoa para a minha realidade agora. E aí o que é que acontece? Alguém, nem que seja por curiosidade, vai perguntar: e o que é isso? Dá energia, fortalece unha e cabelo, R$ 15. Ou, no caso né, dos detox, o que é esse negócio aí? R$ 50? 5 dias? O que é isso? Hype drink? R$ 30? Mais energia, mais treino, melhora a performance mental? Como assim? É para trabalhar, para estudar? E aí a pessoa já vende. Alguém quer. Aí a pessoa pergunta, veja aí se alguém perguntou alguma coisa. Porque eu tenho que estar do lado da pessoa, seja presencial ou online, para dizer como ele vai responder, que ele não sabe. E aí a pessoa diz, olha, alguém está perguntando, você vende, é? Aí eu faço a respostinha e mando para a pessoa. Ainda eu faço esse trabalho manual. Pode alguém dizer assim, Kelly, isso não duplica, mas comigo tem dado certo. Não sei, né? Se é uma regra, mas eu faço, escrevo, e digo, você vai responder dessa forma. Tenho sim. Inclusive, eu gostei tanto, comecei usando, estou tão apaixonado que comecei, inclusive, a vender pela demanda de pessoas que estão procurando. Já vamos garantir o seu. Você vai querer quantos? 2 ou 1? Eu mando a pergunta, a resposta, a pessoa copia e cola para o cliente, para o amigo. Aí a pessoa vai dizer assim, eu quero. Aí a pessoa me manda, me mostra o celular tremendo. Micaele, a fulana aqui disse que quer. Assustado. Aí eu disse, que maravilha. Pergunto se vai ser no dinheiro ou no dinheiro ou Pix. Aí a pessoa vai de Pix, aí eu mando o Pix da pessoa, a pessoa recebe o dinheiro na hora. E aí eu digo, se você fizer isso com tantas pessoas, você vai juntar o valor do seu kit. Eu já tenho aqui o produto para você e você vai começar o seu negócio. E a pessoa já postou ela não manda para uma lista de transmissão. Sabe por quê? Quando a gente faz uma lista de transmissão, ou quando a gente faz uma nossa lista, funciona. Mas eu acredito que funciona em outra fase, sabe? Mas quando você está começando com tantas crenças, com tanta limitação, você não tem, primeiro, nem amigo. Porque a pessoa, quando está lascada, não tem amigo. Segundo, você julga mediante o seu conhecimento. Então, você vai oferecer para quem você acha que quer e quem você acha que precisa. Quando eu coloco no status do WhatsApp ou no Instagram, não importa, é uma vitrine. Vai ver todo mundo. E as pessoas, 90% das pessoas que compram é aqueles que você nem imaginou que queria. E aí, dessa forma, a pessoa levanta o dinheiro e vem para mim e eu já dou o produto. Então, ela começou sem dinheiro, concorda? E depois que ela faz isso, ela volta, ela não quer só uma caixinha ou um herbal. Ela já compra com o próprio dinheiro do cliente, ela já vai comprando e eu vou facilitando. Nós precisamos ser facilitadores, não ajudadores. A gente precisa só facilitar o caminho de quem chegou. Então, quem chegou, ela já vai pegar o rótulo pronto, as imagens prontas, poste aqui, você não precisa criar nada. Coloca sua energia só em compartilhar todos os dias. A sua vitrine, a sua loja tem que estar aberta todo dia. O Instagram, o WhatsApp é uma loja que você abre, que você não precisa pagar aluguel, alvará de prefeitura, não precisa de funcionário, de contador, de nada. Inclusive, não precisa nem sair de casa. Agora, você precisa ter a constância de postar todos os dias. E eu acompanho diariamente todos os distribuidores e supervisores que estão nesse projeto junto comigo. Todos que estão nesse projeto, né? É um negócio novo desse ano. Então, eu faço questão de parar de ver todas as outras coisas. E todos os dias, minha filha diz assim, mãe, que negócio mais brega a senhora vendo status do WhatsApp. Eu disse, pois é, esse negócio do status do WhatsApp aqui, que vai pagar o seu aniversário, que pagou isso, que vai pagar isso, vai pagar aqui. Deixa eu com a minha breguice. Porque esse povo não usa, né, essas coisas. Mas todos os dias eu vejo o status. Por quê? Porque eu sou facilitadora. Quando eu, Melry eu digo, e aí, Melry? Eu percebo que Melry já tem 2 dias sem postar nada. Eu digo, e aí, Melry, como é que você tá? Me conta, tudo bem? Ela, tudo, Micaela, me conta as vendas. Como tá? Ela deu uma caidinha esses dias. Aí eu, sim, entendi. Eu percebi mesmo que você diminuiu as postagens, publicações. Aí ela, foi, mulher. Eu disse, então, quando você diminui, é como se a sua loja tivesse ficado fechada esses 2 dias. Imagine quem abriu uma loja hoje no comércio, pagando 20 mil de aluguel, ela pode atrasar 5 minutos da loja dela? Não. Então, todos os dias a gente precisa postar. Aí você posta de manhã, outro dia você posta de tarde, outra hora você posta de noite, para garantir que qualquer hora que a pessoa acorde com insônia, ela vai no status, ela vai ver você lá com alguma coisa. Ela não compra hoje, mas ela precisa saber, no dia que ela tiver o dinheiro que ela quiser comprar, que você está vendendo. Se você para de postar,
a pessoa entende que você parou de vender. E isso se acumula. Então, todos os resultados de hoje é nada. Porque o nosso foco não está no resultado, o nosso foco está no processo, porque é assim que Deus faz com a gente. Bom, tinha um monte de outra coisa aqui, mas eu acredito que não dá mais, já está tarde, eu olhei. Agora, me perdoe, Mary. Eu disse, Mary, 9h30 no máximo, precisa acabar, tá? Aí ela disse, não, tudo bem, Micaela. Eu disse, olha, inclusive, eu acredito que 9h20 já acaba, a gente abre para perguntas e vai ser melhor, porque o povo já está tudo cansado. Já deve ter saído todo mundo, mas, enfim, né? Estamos aqui, me perdoe, eu queria ter acabado antes. Tem mais várias coisas aqui, mas a gente deixa para um outro momento, né? E, Melry, me diga se você quer que eu fale mais alguma coisa. Daniel, alguém que está aqui, né? Eu acredito que já está no horário, não sei se dá para pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu fui bem aleatório em muita coisa, mas caso alguém tenha alguma pergunta, queira perguntar alguma coisa, por mim tudo bem. Eu consigo ficar até meia-noite agora. Eita, ela disse mesmo que ia terminar 9h20, diga. Eu disse, não, tá bem, tudo bem, contanto que você venha falar com a gente. Gente, alguém tem alguma pergunta para a Micaela depois dessa? Eu acho que esse foi uma aula de final de ano que todo mundo precisava ouvir dessa forma simples como você passou, né? Dessa superação que você foi capaz de atravessar e entender que todos nós temos realmente essa força dentro da gente, né? Todos nós temos e assim você foi muito usada. Eu gostei demais de tudo que você disse, né? Você falando do sal, eu falando assim, até Deus falou, né? Sede o sal da terra, né? Esse é voz do sal da terra. Gente, que vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Aproveitem, viu? Porque pensa na pessoa que está corrida e ocupada, é essa Micaele. Daniel, você não precisa, se for para botar esse povo para trabalho, você não está precisando vir aqui, não. Tá bom de você vir para reconhecimento. Para para reconhecimento. Alguma pergunta, pessoal? Se não tem, eu quero agradecer a Micaele, mas antes eu já quero lembrar de todo mundo que nós temos aí o nosso final de semana de liderança. Eu nem vou colocar mais aqui a fly, que a gente está em cima do horário, mas guarde essa data, gente. Do dia 9 ao dia 11 de janeiro de 2025. É uma grande oportunidade de a gente começar um ano com um plano de ação, aprendendo com pessoas que têm visão clara, que sabem para onde estão indo, pessoas que já conquistaram tudo que vocês querem conquistar na vida. Eu sei que não é o dinheiro, mas é o propósito de vida e o dinheiro vem como consequência de tudo que você pode fazer. E é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de crescimento, de você não só estar lá, mas esteja lá com pessoas da sua equipe, com pessoas que você ainda pode falar esse final de ano, como a Micaela disse, a gente está aí, então, no meio, ainda falta 3 meses para o final de ano, né, Micaela? Porque outubro, novembro, dezembro, e nós temos 15 dias. E então, muito obrigada, Micaele. Obrigada a cada um de vocês que ficaram aqui, né? Tenha um Natal de muita paz, amor, de muita bênção, né? Que a família da gente esteja abençoada e protegida por Deus sempre. Micaele, Deus te abençoe. Amei mesmo, amei tudo. Como você tinha muita coisa para falar, ainda falta alguma coisa, aí a gente vai marcar outra data, viu? É isso mesmo, bom. A gente marca outra aí. Gratidão. Gente, Obrigada, tudo bom? obrigada Boa pela noite, Deus paciência, pelo abençoe. Foi tempo. Deus abençoe. maravilhoso estar com vocês. Micaela, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente se vê no final de semana. Com certeza.